Gente, muito obrigado. Fiquem à vontade. Não vai embora depois no final que a gente vai terminar de sortear os brindes, tá? E o café tá ali. Fiquem à vontade. A gente já fez mesmo abundante para a gente terminar e voltar para a mesa do café, porque é ali que a gente conversa e faz negócio, tá bom? Aproveitem e eu vou chamar o palestrante. Aplausos, uivos e gritos para Rodrigo Janone. Suspeito, né? Eu chamar, né? Suspeito. Pessoal, bom dia. Bom dia. É isso aí. Bom, é uma satisfação enorme fazer mais uma edição do Café. E eu fico muito feliz de reencontrar muitos amigos, né, colegas de trabalho, amigos que nos recepcionaram aqui na cidade. Então é muito prazeroso. A gente tinha esse projeto, esse sonho de vir para cá com o café. E como a Vanessa já tinha dito, há 12 anos nós fazíamos, há 15 anos já, né? Porque são 3 anos e a gente ainda consideramos ainda ligado, porque 3 anos aqui, 12 anos em Curitiba, 15 anos com café. E nós ficamos muito ansiosos para que esse momento chegasse, e esse momento chegou. Eu falo que sempre é um momento de conexão, um momento de se reencontrar, conhecer novas pessoas, né? Eu falo muito para quem está muito próximo, né? Conexão é um poder importante do mundo dos negócios. Então, eu acho que aproveite esse momento, né? Hoje, pela manhã, uma pessoa me procurou e falou, olha, eu quero conhecer alguém da área de engenharia. Eu falei, olha, nós estamos melhorando o café, a mesa vai melhorar, a gente vai trazer, eu acho que cada vez mais essa oportunidade das pessoas se conectarem e a gente está conhecendo um pouco mais do profissional, do ramo e aí por diante. Gente, bora lá. Esse bate-papo que eu vou trazer para vocês, eu estava até pensando, foi uma junção de coisas que aconteceram nos últimos dias. Eu tive em Dracena fazendo um bate-papo, né? O pessoal de Dracena deve ter gostado, porque voltou, né, para assistir. E o pessoal da Universidade de Dracena me convidou para fazer um bate-papo com eles, e eu coloquei o título do bate-papo lá, o Profissional do Futuro. E por que eu tinha colocado esse tema do Profissional do Futuro? Tem um outro colega aqui, que veio de longe. Ele levantou 5 horas da manhã, ele está por aí. Veio de Araçatuba, né? Então, assim, Reinaldo, seja bem-vindo, viu? Vem cá, vou dar um presente para você, só pela disposição. Vou dar para você voltar e ler um livro. Obrigado pela recepção, pela presença, viu? Obrigado. O Reinaldo montou um canal no YouTube e ele fez um bate-papo, que ele estava montando uma das primeiras aulas dele lá, e ele me fez uma reflexão de que eu imaginava que seria o diferencial para o profissional do futuro. E eu trouxe algumas coisas que ele usou lá no canal dele, e depois disso, isso acabou nascendo um bate-papo que a gente vai fazer aqui junto. Mas é isso aí. Se puder colocar aí a apresentação. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha história. Acho que está um pouco pequeno aí, se apagar as luzes fica melhor. Eu sou formado em comunicação social. Tenho 3 pós-graduação, 2 MBAs no mundo de negócios. Fiz 2 MBAs em São Paulo, no IBMEC e INSPER. Tenho uma pós em Curitiba, na FAI. Depois desse mundo de comunicação, eu fui me especializando um pouco mais em business, né? Em finanças. Tenho a certificação, né? Todo profissional no mercado financeiro, ele tem que ter uma certificação. Eu tenho a certificação CEA, que ela é uma certificação pela Ambima, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Tenho uma trajetória no mercado financeiro de 17 anos. Trabalho no Santander, estou aqui em Prudente há 3 anos. Tem várias pessoas aqui que trabalham comigo, é uma satisfação estar com vocês aqui. Tenho, acho que quase 10 gerentes gerais, são 31 agências, então sinto assim muito honrado, viu? Mesmo aqui da cidade, o pessoal de fora está aqui, é muito legal estar aqui com vocês. Nesses 17 anos no banco, eu já fiz de tudo. Comecei no banco muito jovem, com 20 anos, quando eu conheci a Vanessa. Eu trabalhava na Pernambucanas, era vizinha da agência, né? E eu sempre na Pernambucanas, lá fazendo pacote, vendendo cama, mesa e banho, moda masculina. Eu falava, poxa, o meu sonho é trabalhar aqui no vizinho, né? E ficava com aquele projeto de
só pular o muro, né? Ir para o lado do vizinho. E isso aconteceu. Nessa agência em Cornélio eu fiquei muito pouco tempo, foi 1 ano, e logo quando o banco divulgou um programa, que era um programa de trainee, eu logo me inscrevi. E era naquela agência ali, o pessoal não era acostumado a sair, né? Então, o pessoal tinha lá 15, 20, 30 anos. Aí eu, né, muito novo, sonhador, né? Falei, eu vou me inscrever nesse negócio e vou embora. E eu coloquei lá uma das opções para, se eu passasse no trainee, eu iria para Curitiba. Nessa época, a Vanessa era de Curitiba, tinha sido transferido para Cornélio e estava em Cornélio. Falei, imagina que troca, né? Vanessa vem para cá e eu vou para lá. E acabou dando certo. Participei do programa em 2006, fui aprovado. Foi um processo, foi o último programa de trainee que o banco fez. E a Vanessa acompanhou um pouco esse processo. Acho que foi assim, um dos primeiros grandes desafios na vida, né? Foram 10 mil pessoas inscritas e, graças a Deus, deu tudo certo. Fui para o programa, fui para Curitiba. Em Curitiba eu passei por 3 agências. Fui gerente de pessoa física, pessoa jurídica, gerente geral de agência, gerente geral de PAB. E eu lembro de uma data que ficou muito marcada na minha trajetória profissional, que foi um presente que eu ganhei da empresa. Nós casamos dia 21 de fevereiro de 2009. E no dia 20 de fevereiro, numa sexta-feira de 2009, um diretor do banco me convidou, falou, vem cá, eu quero fazer um bate-papo com você. E eu estava assim, com aquele frio na barriga, ia casar no dia seguinte, novo, com 23 anos, Zeca, imagina, né? Desafio, vou ter que pagar água, luz, telefone, condomínio. Falei, meu Deus, né? Vai mudar tudo a minha vida. E aí, eu cheguei lá e falei, poxa, o que será que é? Ele falou, olha, você está sendo promovido. A partir do mês que vem, você é gerente geral. Eu falei, caraca, foi o primeiro presente de casamento, um dia antes. Então, foi um grande presente, fui um gerente geral com 23 anos, assumi uma agência lá em Curitiba, agência Sítio Cercado, né? E dali em diante, começa mais uma trajetória. Tinha um sonho de trabalhar fora do país. E o banco, a empresa que nós trabalhamos, dá essa oportunidade. Mas era assim um grande desafio, era muito concorrido. Na época que eu fui em 2014, 15, nós somos em 50 mil funcionários. E esse programa, ele elegia de 3 a 5 pessoas para ir para fora do país. E eu falava, eu tenho esse sonho, eu quero ir, né? E assim, sabe, Deus conhece os nossos sonhos, né? Deus sabe o desejo do coração. Falava muito isso para a Vanessa. E não é que deu certo? E deu certo. Eu fui em 2014, um privilégio, né, que a organização nos dá, e uma experiência incrível. Fui para Portugal, conheci a companhia incentiva a gente a conhecer os lugares do país que você vai, a cultura, né? Antes de ir, eu tive uma experiência, né, até para mim, antes de entrar numa cultura diferente, num mercado diferente, num ambiente diferente. Eu tive toda uma preparação, muito jovem passando por isso. Então eu falo, poxa, as coisas na nossa vida vão acontecendo numa velocidade, a gente vai, né, vendo isso, poxa, como é bom, né, a gente entrar de cabeça, mergulhar, e as coisas vão acontecendo. Então lá vai eu para Portugal. Vanessa queria ir, eu falei, não, linda, fica aqui, continua aqui. Ela doida para sair do trabalho e junto, eu falei, não, fica aí que vai dar tudo certo. E foi uma experiência incrível, incrível. Eu trabalhei na sede do banco lá em Portugal, trabalhei na área de tecnologia, multicanalidade. Foi quando estava tudo surgindo, app, o banco mudando tudo. E o banco me mandou para lá para poder conhecer tudo que tinha desse negócio de multicanalidade, tecnologia, que o Charles gosta bastante, e vendo que tudo que tinha de novo e já ir mandando para o Brasil. Fiquei lá até começo de 2015, voltei embora. Quando voltei embora, a gente sempre acha, né? Poxa, já estou preparado para um novo desafio. E aí eu risco. Quando você acha, você só acha. Voltei, fiquei em Curitiba ainda mais um bom tempo. Em Curitiba fiquei como regional de pessoa física. Aí quando eu achava que eu já estava pronto para assumir uma regional minha, o banco me mandava para ser regional pessoa jurídica.
Quando eu achava que estava pronto, o banco mandava para ser gerente de operações, regional de operações, e foi. E 2018, eu já tinha participado, acho que de uns 4 processos, 3 processos. Um dia à noite, a minha diretora me ligou, eu estava no banco, Vanessa viajava bastante, e eu ficava no banco, e a diretora falou assim, olha, eu vi hoje aqui na intranet do banco, que tem uma vaga de superintendente regional em Presidente Prudente. Você não quer participar? Isso era uma quinta-feira à noite, assim. Eu acho que eram umas 10 horas da noite, eu estava lá no banco ainda, a Vanessa viajando. Eu falei, você acha que é uma boa ideia? Eu acho que sim. Eu falei, eu acho que é bom. E lá vai eu falei assim, linda, o que você acha de eu escrever para uma vaga em Presidente Prudente? E a Vanessa sempre muito parceira, muito amiga. Lindo, vai lá, manda bala. Eu entrei lá, vamos participar, quinta-feira. Na terça-feira, eu fui convidado para uma entrevista, fui muito tranquilo, porque eu já tinha participado de 4. Aí você vai ficando mais calejado, sabe? Você vai diminuindo a ansiedade, diminuindo já, né? E lá vou eu, participo, um diretor muito sério, né? Vocês conhecem, né? Sério, firme. Falei, puxa. E aí, na terça-feira. Quinta-feira já seguinte, 2 dias depois, nós estávamos numa reunião com todos os gerentes gerais de Curitiba. Aí o meu chefe falou, sai um pouquinho da sala. Aí eu peguei e saí da sala. Falou assim, tem um pessoal querendo falar com você lá fora. Aí nisso a minha diretora me ligou e falou, estou te ligando para te dizer que chegou o grande dia. Você foi promovida, superintendente regional, você vai para Prudente. Aí foi uma alegria danada, uma emoção, uma coisa muito diferente. E uma coisa que eu tinha colocado lá no meu alvo, no meu foco, desde quando eu entrei no banco com 20 anos de idade. 17 anos construindo e com 34 anos, chegando no cargo que eu tinha tanto sonhado e vindo para Prudente, trabalhar com as pessoas incríveis que estão aqui hoje, muitos que eu conheci. E aí é um pouquinho da minha história dentro do banco. Então, de tudo, dentro, fora do país, foi assim uma experiência incrível que essa organização me proporcionou. E aqui é só um pouquinho do Rodrigo, porque eu já estou aqui há 3 anos, talvez eu não conheço muitos de vocês, a gente acaba nunca tendo muito contato, mas o café, eu acho que é esse propósito, da gente ter conexões, da gente se ajudar, da gente avançar e contribuir com o outro, com o empresário e tudo mais. Seguindo aqui, se puder passar para mim, por favor, a gente vai falar aqui, na sequência, do tema do profissional do futuro. Mercado mudando, a gente precisando se adaptar, o banco e qualquer outra companhia, ela não é igual ela era 2015, 2017. E eu trouxe uma matéria super interessante que quem trabalha aqui comigo conhece. Hoje o Rial, ele é presidente do conselho do banco, ele presidiu o banco por 7 anos, em linha com a nossa conversa. O Rial, mês passado, trouxe uma matéria muito interessante no Valor Econômico, falando sobre carreira, sobre o profissional do futuro. E eu trouxe aqui só um pequeno trecho, um resumo, né, do que ele fala, né? Então é uma reportagem super recente, e ele fala que, na opinião dele, o que realmente faz a diferença é um grande executivo, é um ícone aí no mercado de trabalho. Ele fala sobre a disciplina e o rigor. Eu não coloquei isso na minha fala, eu não quis tirar e nem copiar o que o Rial coloca, mas essa questão da disciplina e do rigor é uma coisa que nós não estamos aqui ouvindo do Rodrigo, mas é de um dos maiores executivos do mercado brasileiro que traz para nós. Essa questão da disciplina, do rigor, de você construir o melhor, né, de se fazer o melhor, né? A gente tem tanto disso, a gente escuta isso em tantas palestras, em tantas dicas, né, tantos canais, mas isso é um negócio que realmente marca e é o que, na verdade, nós estamos ouvindo de um grande executivo. E aí a gente vai nós podemos fazer uma reflexão. Como que nós estamos com o tema da disciplina e do rigor no nosso trabalho? Isso é diário. Ele coloca aqui, né, que na carreira é diferente, não é diferente, né? Pensar muito e atuar ainda melhor a partir da energia, né? Ele fala muito do autoconhecimento, estimulando o profissional para ele continuar estudando, se capacitando. E esse é um negócio que realmente faz muita diferença.
independente de onde você atua, né? O objetivo aqui é café de empreendedores. O pessoal sempre fala, é só empreendedor? Não. Você que pensa em ser empreendedor, você que é funcionário, homem, mulher, como que eu coloco isso no meu dia a dia? Como eu aplico essa questão da disciplina que um grande executivo traz para nós? Na próxima tela aí, ele tem um estudo muito interessante de um professor e um grande estudioso, que ele fala muito do plano de trabalho da vida. Ele está pequenininho, mas depois a gente pode dar um jeito até de disponibilizar essa apresentação, e isso pode ficar para vocês, tá? E esse plano de trabalho para a vida, ele traz algumas recomendações que ela pode fazer muita diferença para o nosso negócio. E aí, o que a gente percebe e a gente vê que realmente pode fazer a diferença? Quero abrir aqui com vocês. Eu não sei se vocês estão enxergando, está um pouco pequeno, mas o que o professor Eduardo ele traz aqui que realmente pode ser o grande diferencial? Faça o que é certo e não o que é fácil. Nós estamos falando de ética. Isso em toda regional, em todo ambiente que eu chego, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Ética, transparência, né, de fazer as coisas de uma forma correta e não começar a fazer aquilo que não é certo. A ética no mercado, ela vai te dar confiança, ela vai te dar um diferencial, ela vai te dar credibilidade, e isso é super importante. Né? Como que funciona as suas entregas? O mercado que eu atuo, ele é um mercado que ele estimula as pessoas a ser muito competitiva, né? Então, assim, isso é natural. Quem gosta disso, né, vem para o banco. É natural. Mas nunca pode faltar a ética. Nunca pode faltar a verdade, a maneira de dizer. E isso vai te colocar em um lugar totalmente diferente. A concorrência, ela sempre foi acirrada. Sempre foi muito apertada. Mas isso é um grande ponto. O segundo ponto que o professor traz, melhorou aí, ó, ótimo. Para realizar grandes coisas, comece pequeno. O nome disso é planejamento. O que nós vamos fazer? Está planejado? Eu consigo estruturar? Se eu tenho um projeto de expansão, eu medi, eu calculei isso antes. Como que está? Quem não tem planejamento, né, Léo? Quem não tem os simuladores, né? Passa dificuldade, né? Isso faz muita dificuldade, traz muita dificuldade, né? Independente do negócio, independente do ramo, né? Roberto, lá na gestão do Village, tem que ter planejamento. Não tem que ter planejamento? Tem que ter planejamento. Numa agência, num escritório, aonde for, se você planejar, você vai ver o fruto do seu trabalho. Item 3 que o professor traz: aprenda a dizer não. Poxa, aquele cara bonzinho. Não, fala com o Janone. O Janone é uma mãe, né? Não, mas a gente vai ter que saber falar não. A gente vai ter que saber falar não. Por quê? Isso é importante para o nosso negócio. Não, mas o meu gestor, olha, você pode chegar lá que está tudo não. Tem que saber falar não, né, Isaías? Tem que saber falar não. Se a gente não saber falar não, a gente pode se complicar. E o não, ele faz parte de todo grande empreendedor, de todo grande profissional, de todo grande executivo. E isso não pode faltar no nosso dia. Parou de ventar, comece a remar. Garra. Poxa, parece assim uma palestra de motivação. Mas assim, como que você lida com a garra no dia a dia? Aqui nós temos aqui vários ramos, várias empresas, muito diferente. Garra pode ser diferente para um para outro, mas é um negócio que, quando você vê que não vai dar, que não vai entregar, é a hora de você repensar e fazer diferente. Quem trabalha com vendas, quem trabalha com prospecção, quem trabalha com projetos, quem trabalha com garra. Na engenharia ambiental tem que ter garra? Tem que ter garra. No mercado de vendas tem que ter garra? Nem se fala. No mercado de segurança tem que ter garra? Tem que ter garra. No mercado, qualquer mercado, no mercado de marketing tem que ter garra? Tem que ter garra. Eu vou olhando para vocês e vou lembrando dos ramos, né? Eu vou lembrando dos negócios, né? Tem que ter garra. Isso faz parte da pessoa, mas eu sou tão desanimado. Mas tem que buscar. Leia, busca.
Não tenha medo de errar. Esse eu gosto bastante. A criatividade. Eu já salto da cama pensando nas ações do dia. Eu já salto pensando, mas esse é um negócio que a gente tem que colocar em prática. Certo, Cássio Friose? É garra, é criatividade. Poxa, o que nós vamos fazer para resolver tal problema? Gente, a criatividade, ela vai nos levar a fazer muita coisa. Poxa, mas nós estamos com uma meta aqui que parece quase ser impossível de fazer e entregar, Fernando. Impossível. Aí vai lá, bola, um vídeo, uma imagem, faz o cara lembrar de você, monta um desafio, que seja o desafio do chocolate quente, que eu estou devendo um chocolate quente para muita gente lá no banco, mas é um desafio recente, tá? Isso não está em dívida não, está tudo pago, né, Cássio? O Cássio não me ajuda, ele não deixa eu deixar nada pendente, né? Quando as coisas começam a ficar muito atrasadas, aí, Tiago, nós estamos devendo alguma coisa para o pessoal, aí eu já contrato uma chefe de cozinha, Vanessa, a Vanessa faz um café, um chocolate quente nível parisiense, né, Cássio? E aí a gente monta o desafio, hoje é o dia que a gente tem que resolver tal negócio, aquele dia é impecável. Criatividade. Se você sai de casa com aquele sentimento que não vai dar certo, já não deu certo. Se você sai de casa e fala assim, eu tenho que encontrar uma alternativa, nem que seja simples, na tua realidade, ela vai fazer a diferença. Mas faça algo diferente. Eu adoro a criatividade. Quem trabalha perto de mim sabe. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. Vontade. Vontade, eu acho que está muito ligado com a garra, muito, assim, sabe? Você percebe isso no profissional. Aonde você for, você entrou lá, dentro do estabelecimento comercial, a pessoa vem te atender. Você já viu se ela está te atendendo com vontade? Você sabe se ela já está, poxa, né, você sente isso no ambiente. Independente do que você faz, independente do que você negocie, independente de qual seja o seu ramo de atividade, isso tem que ser algo que tem que ser de dentro para fora. Fazer com excelência, né? Nós temos vários exemplos aí de como fazer com excelência. Não basta ter iniciativa, né? Tem aquele tipo de profissional que ele tem um monte de ideia, mas não acaba nenhuma. Nós vamos fazer isso, aí não dá certo. Não, agora vamos fazer isso. Seja efetivo. Planeje, comece e termine. Seja efetivo, senão você perde a credibilidade. Imagina se eu não pagasse os chocolate quente, os almoços, sei lá, tanta coisa que a gente faz. E se a gente não pagasse tudo isso, como é que funcionaria? Teria credibilidade? Mas como tem credibilidade, aquele comando vai funcionar, aquele dia vai ser incrível, porque você tem credibilidade naquilo que você passa. Se você acha que o tempo voa, trate de ser piloto, o nome disso é produtividade. Produtividade não é só entregar a meta, é você ser produtivo aonde você está, agregando com o seu colega de trabalho, agregando com os seus conhecimentos, com as suas dicas. Seja produtivo. O produtivo ele não está só ligado a, poxa, o mercado bancário, né, Reinaldo? É uma loucura, meta. Gente, mas se me colocar para poder consertar o dente das pessoas, eu não vou nem saber, eu não gosto disso, eu gosto de correria. Né? O pessoal fala assim, você pratica esporte? Eu falo assim, eu pratico, o que você gosta? Eu gosto de velocidade. Né? Estávamos conversando esses dias, né, Sérgio? Eu gosto de velocidade, e eu gosto do cavalo, então eu junto o cavalo com velocidade, rápido. A gente precisa entender que a produtividade, ela não está ligada só à meta, a desafio, ela está ligada a você construir algo na sua vida, como profissional e como pessoa. Isso é algo que a gente precisa realmente refletir. Não, eu não faço isso porque eu não gosto de vender. Não, eu não faço isso porque eu não gosto de ler. Eu não faço isso porque eu não gosto de... Independente do que você faça, seja produtivo. Desafie-se um pouco mais a cada dia. Ah, não, mas daí você está querendo me sugar demais. Não fala assim, né? Não, eu gosto de trabalhar em tal ramo, porque tal ramo suga menos, tal ramo suga mais. Essa companhia, ela não pensa nisso. Ela pensa talvez no profissional que pensa em se superar. Você precisa se superar como esposo. Você precisa se superar como profissional.
Você precisa se superar como amigo. Você precisa se superar, e nós somos falhos. Mas a gente se supera. Você entrega o seu melhor. Como gestor, todos nós somos falhos. Você lá no seu ambiente de trabalho, você busca essa superação para ajudar o seu colega. Eu estou vendo que o Felipe está com muita dificuldade. Eu vou superar aqui, eu vou demonstrar essa superação para ele. Seja na faculdade, né? Lá na faculdade, eu lembro, eu vou deixar para contar um pouco mais das minhas histórias de vida, Tiago, na parte que é minha, né? Que essa aqui eu estou só copiando o professor. Mas eu lembro que com 14 anos de idade, eu tive uma decisão. Falei, pai, eu quero estudar à noite. 14 anos, Zeca, muito jovem. Eu quero estudar à noite. Mas por quê, meu? Eu quero trabalhar. Mas estudava num bom colégio, tinha bolsa, parte. Meus pais não tinham condições de pagar todo o colégio, mas eu decidi estudar à noite. Falei, eu quero trabalhar. E isso para a minha vida, já que nós estamos no item 10, é espetacular. Eu peguei, fui na agência do trabalho, Cornélio Procópio, fiz uma ficha lá no balcão. Aí tinha 2 empregos. Aí eu falei assim, eu tinha 14 anos, você pode escolher. Tem um aqui que você vai ser cobrador, eu adorava andar de bicicleta. Falei, rapaz, imagina o dia inteiro andando de bicicleta, andando de bike, trabalhando, fechou, adorei. Já tinha uma bicicleta nova em casa, e o outro é trabalhar na Pernambucanas. Aí eu fiquei pensando, e naquela época eu não tinha nenhum colega para me dar uma instrução, para me dar uma direção para a minha vida, e eu não tinha ninguém. Eu fiquei muito em dúvida, né? Eu quase aceitei o da bike. Eu falei, não, acho que eu vou para Pernambucanas. Pernambucanas foi uma escola para a minha vida. 14 anos, fui ser estagiário na Pernambucanas. 14 anos. E com 14 anos eu cheguei na Pernambucanas, peguei meu uniforme. Alguém de vocês trabalhou na Pernambucanas, não trabalhou? Quem que é? A Fernanda, né? Peguei meu uniforme. Vocês lembram que na Pernambucanas, naquela época, era aquela calcinha de social de Oxford azul marinho e a camisa azul clara? Lembram disso ou não? Nossa, vocês não compravam na Pernambucanas? Era a camisa azul clara, sapatinho social preto, cinta preta, e a calcinha tinha que ser de prega, não podia ser calça lisa. Olha isso, 2014. Lá vai eu. Trabalhei na Pernambucanas e meu pai tirou da escola e eu fui estudar à noite. Eu já volto na história. Por quê? Quando eu fui estudar à noite, eu fui numa escola pública. Cheguei na escola pública, nunca tinha estudado em escola pública, com 14 anos, e vi que era muito diferente. E aí, logo eu já vi na escola um projeto que chamava Projeto da Universidade do Professor. Tudo isso aconteceu porque eu queria trabalhar e fui para a escola pública, perto de casa, à noite. E nessa escola, tinha um projeto que era o Projeto da Universidade do Professor. O que você tinha que fazer? Um projeto social na escola, ajudar, para que você pudesse ir para a Universidade do Professor, que no Paraná tem uma cidade que o governo, na época, desenvolveu para fazer desenvolvimento técnico de alunos e professores, que chama Faxinal do Céu. E eu falei, olha, eu quero participar disso, eu quero estar aí. Eu trabalhava na Pernambucanas, estudava à noite, e aí a diretora falou, você quer participar? Eu quero. Então você vai cuidar da horta. Eu falei, como é que é? É da horta. Paz, 14 anos de idade. Eu falei, tá bom, eu vou cuidar da horta. Ela falou, sábado de manhã, você pode chegar aqui, tem uma enxada, aqui, a dona Ana, tem uma enxada, e eu preciso que você arrume os canteiros da horta. E eu fui arrumar os canteiros da horta. Isso aqui fala muito de superação, fala muito de que você saber onde você quer chegar. Eu não queria ficar arrumando a horta pro resto da vida. Eu queria, na verdade, ir para a Universidade do Professor, com 14 anos. E eu sábado lá, o pessoal, eu lá, cara, você tá louco? E eu fui, e a diretora falou assim, olha, você aceitou o desafio de arrumar a horta, e nós vamos te levar para a Universidade do Professor, você vai ficar uma semana conosco lá. E eu, muito jovem,
eu consegui lá uma folga e fui para a universidade, fui para lá. E foi quando eu decidi fazer comunicação social. Naquela época, existiam, por exemplo, lá tinha uma oficina para os alunos que estavam lá em destaque. Você chegava lá e você escolhia. Você quer ser o quê quando você crescer? Dizia assim, Ala, você quer ser o quê quando você crescer? Aí eu olhei assim, aquele monte de coisa assim, né? Direito, jornalista. Pô, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, não, acho que eu quero ser jornalista. Gostava de falar, gostava da câmera, né? Jornalista. E eu fui para uma oficina com todo o pessoal da Rede Globo. Foi uma experiência incrível com 14 anos. Por que isso aconteceu na minha vida? De uma decisão, de sair de uma escola particular e estudar à noite. Eu vi o programa, fui cuidar da horta da escola e eu fui para a Faxinal do Céu. Fiquei uma semana com os profissionais da Rede Globo, com 14 anos, de Cornélio Procópio, e escolhi a minha faculdade. Eu já tinha certo o que eu queria fazer. Quero fazer comunicação social. Você é um profissional da comunicação, Gui. Comunicação. E lá fui eu. Meu pai falou, eu não vou poder pagar a sua faculdade. Quando bem assim, passa 2, 3 anos, vem a faculdade de comunicação em Cornélio. Falei, poxa, fechou. Lá vai eu e meu tio estudar na mesma sala. Esse é um tema para um outro dia. Foi incrível. Incrível. Tio Hélio comigo na sala, pensa. Próxima página, vida. Quando você vê que o negócio parou, recomece de novo. Próxima página. E aqui, lá vai. Travou aí, irmãos? Aqui lá vai um pouco do que eu acredito. Eu acho que eu trouxe aqui um plano de trabalho do que alguns estudiosos, certo, Reinaldo, traz para você se diferenciar. E agora, o que eu acredito? Capacitação. Nunca pare de estudar. Mas eu já atingi o nível tal, nunca pare. No banco, eu precisava ter o CPA 20. Eu já fui logo para o CEA, né, Cássio? Para que sofrer? Lá, vamos embora. Capacitação. Eu falava para Vanessa, 60 dias, eu não posso sair de casa, eu não posso ter final de semana, eu não posso sair para jantar, eu não posso sair para brincar e nem para andar a cavalo. Eu vou estudar. Foi quando eu alcancei o CEA. Estou indo para uma pós, dedicação, 12 horas de estudo, 8 horas, saía 8 horas, e ela sempre me ajudou muito, e ela sempre foi compreensível com isso. Todo o mercado de trabalho, ele busca profissional de capacitação. Sabe por quê? Porque o seu cliente, ele vai olhar isso. Ele vai olhar. Você tem que ter uma boa conversa para atender um bom cliente. Né? Se você chegar lá, aí você fica olhando para a cara do cara, né, Amanda? E aí? Não flui nada, não sabe nada? O cara te pergunta, e aí, como é que eu vou deixar a minha conta com esse cara? Como é que eu vou vender para uma pessoa que eu não consigo ter argumentos? A capacitação ela é super importante. Mas por que você fez tanta pós-graduação? Porque eu precisava. Por que a gente precisa estudar? Porque a gente precisa. Eu não sabia muita coisa de finanças, eu não sabia fazer uma análise de um balanço, eu não sabia fazer muita coisa. Eu vou estudar. Aonde estão as melhores escolas? Poxa, mas aí é fácil. Não, é trabalho. Lembra da horta? É trabalho. Aonde estão as principais escolas de executivo que tem hoje de negócio, de business, de administração? Nós vamos para lá. Capacitação, ela é importante. Parou, continue estudando. Continue sendo um diferencial. Busque, entenda com profundidade. Não seja superficial. O mercado é cheio de profissionais superficial. Seja o grande profissional, o destaque, independente do que você faça. Independente da área. Isso é o grande diferencial. E é um negócio que eu falo para vocês. Então aqui é o Janone, como eu sou conhecido no trabalho, né? É o Janone falando. Então assim, eu vejo muito no dia a dia, pessoas assim que falam, poxa, será que ela precisava fazer isso? Eu lembro, né, das coisas que eu acredito, né? A pessoa vem, volta, se capacita, continua estudando, ela sai uma pós, ela faz outra.
E ela entende o quanto aquilo faz diferença para ela, como cidadão, como profissional, como pai, como tudo. Esses dias em casa nós estávamos conversando, e a gente falou, né? Linda, você precisa voltar a estudar, né? E ela está estudando, fazendo uma pós incrível, de vez em quando eu paro lá, assisto uma aula com ela, e eu falo para ela, não, se eu for fazer outra, aí é alta disciplina, porque você precisa absorver e trazer isso para o mundo real. E isso vai te fazer diferente. Independente, sendo como empresário, sendo como aluno, sendo como profissional liberal, autônomo, independente, a companhia ela busca isso. Próximo tema que eu acredito bastante é adaptabilidade. Você se adaptar em vários ambientes diferentes. Você entender o como é importante você saber administrar um negócio em Prudente, você administrar um negócio em Curitiba, você entender o público diferente. Gente que fala assim, né? Poxa, mas é muito mais fácil ser regional lá em Curitiba, né? Grandes empresas. Não, aqui também tem muita oportunidade. Você precisa se adaptar. Eu lembro de uma história logo quando eu cheguei aqui em Prudente. Minha primeira reunião, acho que os meninos aqui lembram, nós estamos acho que quase 10 gerentes gerais aqui. Primeira reunião eu cheguei na sala, aí tinha um profissional na sala, fui se apresentar, né? Olha a recepção, né, do grande profissional lá que me trouxe. Ele falou, bem-vindo ao Corredor da Fome. Eu falei, que isso, rapaz? Corredor da Fome? Caraca, eu vim para cá cheio de expectativa, a terra do boi, a terra da pecuária, né? Um lugar incrível, seguro, né, Silvio? Eu sou tão curioso que eu fui, esses tempos atrás, visitar o comando da polícia aqui, e eu cheguei e perguntei para o comandante Marcelo lá do BAEP, falei, eu quero que o senhor me dê uma aula, por que Prudente é tão segura? Eu quero que o senhor me explique. E ele deu. Ele deu uma aula, me explicou, me mostrou lá o laboratório de inteligência da polícia. A gente precisa. Aí o cara falou, bem-vindo ao Corredor da Fome. Eu falei, mas rapaz, esse cara está muito desenganado. Ele está muito desacreditado. E a gente precisa se adaptar, encontrar oportunidades, se adaptar ao ambiente, encontrar o valor, encontrar as oportunidades. Isso é super importante. Por que o café de empreendedores aqui não pode ser um sucesso maior do que foi em Curitiba? Claro que pode ser, e vai ser, sabe por quê? Pode bater palma. Nós temos profissionais tão bom ou melhor do que nós tínhamos lá. No nosso segundo café de empreendedores em Curitiba, não chegou a ter 200 pessoas. Acho que foram 40. E a gente ficou super preocupado. Por que não? Se adapte ao ambiente. Entenda o cenário que você está vivendo. Isso faz muita diferença para você. Seja lá no seu local de trabalho, na sua faculdade. Isso vai te fazer diferente. Próximo. Visão de futuro. Aonde você quer estar amanhã? Aonde você quer chegar? Isso não pode faltar. Por mais que você queira ficar na onde você está, você precisa ser o melhor para você estar onde você está. Não, eu quero ir alto, mas você não tem uma capacitação, você não busca a sua capacitação, você não busca essa adaptabilidade. Não, eu só não faço bem porque eu estou aqui, mas se eu estivesse lá eu faria. Se adapte ao ambiente e projete o seu futuro. Aonde você quer estar amanhã? Isso é importante. Se o empreendedor, seja como vocês querem que eu fale aqui, o empresário, o autônomo, quem seja, não pensar, nem pensar em ser o melhor naquilo que você está fazendo, você vai ter dificuldade. Não, Janone, eu penso em ficar aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você precisa ter essa visão. A gente de vez em quando fala isso, né? Qual que é a visão de futuro? Não desligue isso dos seus pensamentos. Não desligue isso onde você quer estar. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar. Não seja mediano. Para a vida, não estou falando só profissionalmente. Né? Falou, nossa, Janone veio aqui para dar uma injeção de ânimo, para mim ser um grande profissional. Não, eu quero ser uma grande pessoa. É uma grande pessoa.
Aqui não é um café para a gente bater papo, trocar ideias, te fazer ser o melhor profissional. O melhor profissional, ele é um reflexo da melhor pessoa que você é. É a melhor pessoa. É muito gostoso você estar do lado de pessoas criativas, que sonham, não aquele que só vive viajando, mas que sonham, né? Isso é importante. Isso é muito importante para o nosso negócio. Próximo. Esse eu não podia deixar de falar. Estava lá no do professor Eduardo. Criatividade e inovação, ela é em tudo. Em casa você tem um problema para resolver. Você precisa ser criativo, né, dona Sandra? Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Mas a criatividade você usa só no trabalho? Não. A criatividade é em qualquer ambiente. Vou fazer aqui um sorteio. Tem que ser criativo. Eu vou fazer algo na minha família. Tem que ser criativo. Eu vou fazer algo no meu trabalho. Seja criativo. Mas eu tenho muita dificuldade. Leia a respeito. Busque clínica. Hoje, essa questão do mercado, essa conexão que nós temos com o mundo virtual, isso muito pode te ajudar. Leia um livro, estude, veja uma palestra. Busque esse autoconhecimento para você ser criativo. Às vezes você vai estar lá na sua casa, o seu esposo, a sua esposa vai estar precisando de uma ajuda. Vem cá, eu tenho uma ideia. Vamos fazer isso. Eu tenho uma ideia. Vou mudar um pouco, né? Porque a gente fala só do ambiente de trabalho. Eu tenho uma ideia. Às vezes eu fico assim com a Vanessa, né? Como é que a gente pode resolver isso, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer um negócio para nós em casa. Casais inteligentes enriquecem juntos. Conhece esse livro? Na próxima eu vou trazer para sortear o livro do Casais Inteligentes. Isso é importante, não é só para o seu negócio business. A nossa cabeça, ela não pode parar. Mas, Janone, mas isso cansa. Não cansa, é gostoso. Eu deito pensando e acordo pensando. Eu saio de casa pensando e volto para casa pensando. Não é assim? Isso é importante. Isso vai te fazer ser diferente. Na faculdade, seja diferente. Seja o aluno mais criativo. Se você for o aluno mais criativo, você vai ser o melhor profissional. Você vai ser o melhor profissional. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O seu diretor vai te adorar. O teu professor... Quando eu vou nas universidades bater papo com os alunos, eu sempre fico assim de olho, né? Que daí o coordenador ou o diretor assim na faculdade, ele fala, esse aqui é o nosso melhor aluno, eu já fico de olho para contratar, né? Eu fico assim no final da palestra, assim, de lado, assim, né? Aí sempre os criativos, eles ficam ali meio assim, sabe? Do lado, esperando um abraço e tal, e é esse que eu fico de olho, né? Eu vou fazendo o currículo, né? Lá em Dracena teve um menino lá que foi pela segunda vez, tem que estar de olho nele, viu, Léo? Aí ele pegou, esse aqui é o nosso melhor aluno. Puxa, como é gostoso você ouvir isso, né? De ter um ambiente das pessoas serem criativas, pessoas independente do que elas estão fazendo na vida. E o próximo que eu quero falar aqui para vocês é família. Está a volta aí da Vanessa, da Linda, mais conhecida como Linda. Né? Vocês conhecem a Linda? Vanessa é minha esposa. A família é o ambiente que vai te proporcionar muitas dessas coisas. A gente sempre fala lá em casa, né? E sempre tem um lema. Tem a esposa mola. Conhece a esposa mola, Tiago? Aquela que te joga para cima. A Vanessa sempre fala, você é o mais inteligente, você é o mais lindo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ela fala. Né? Ela fala isso. Fala assim, você é o mais lindo, você é o mais inteligente. Eu vou falar, aí que hoje eu vou entregar as metas, Cássio. Aí eu chego e falo, é hoje. O ambiente familiar, ele é tudo. E você também tem que fazer isso para ela, né? Às vezes a Vanessa fala assim, Linda, eu estou tão cansado, vou parar de funcionar. Não, para de trabalhar. Fala, não, você é tão inteligente, é um desperdício para o mercado. E ela acredita, e ela fica. É verdade. Às vezes ela fala, não, agora eu quero virar madame. Eu falei, não, mas não dá não, ainda não dá. Mas por que não dá? Você é tão inteligente, é um desperdício para o mercado de trabalho, Gabriel. E ela vai e fica. Família é um ambiente. E uma das coisas que eu promovo
a Vanessa trabalhar, isso é ela em casa, tá? E quem não trabalha não tem nenhum problema, tá bom? Isso não é nenhum preconceito, né? Eu gosto de trocar ideias. A Vanessa estando no mercado, ela me atualiza. Ela me ajuda. Esse mercado do business, ele é importante. Isso é importante, é uma coisa que você tem, que o marido e a esposa têm que fazer a diferença. Certo, Diego? Você que está aí preparando para casar, isso é importante. Já começa a treinar, né? Como é o ambiente de casa. Certo, Washington? A esposa e o esposo têm que ter essa unidade. Eles têm que ter, e assim, ó, a sua esposa é a primeira que tem que ser a pessoa que acredita em você, que você é o grande executivo, né, Júnior? É a esposa. Isso começa em casa. Um bom casamento vai te ajudar a ser um bom executivo. Eu acredito nisso e eu vivo isso. A família, ela é super importante, por isso que eu gosto de fechar com esse tema da família. O profissional do futuro, você pode saber que se ele tem um lar, ele tem uma família bem estruturada, isso vai ser uma base super importante. Os desafios são imensos. Frio na barriga você vai ter todo dia. Medo, talvez vai vir, mas você vai ter que lutar contra ele. Mas você tendo essa base, isso vai te fazer crescer, se desenvolver, ser forte, ser corajoso e entregar os seus objetivos. Esses são os 5 pilares que eu acredito. Só não tinha família na dica que eu dei lá para você, lá do canal, né? Mas eram 5. Você vai estudar muitas das coisas, vários estudiosos. Seja você, seja simples. Comece com os valores que você acredita. Comece com os valores. Não adianta buscar um negócio lá né? Não adianta, seja você. Eu lembro de uma MBA que eu estava fazendo, e esse professor era um professor assim que mexia muito com o nosso psicológico, né? Ele vinha de Malibu, nos Estados Unidos, para dar aula. Pegava o jato e vinha para São Paulo. Ele trabalhou na construção com o Zuckerberg, do Face. Ele tinha uma participação. Aposentou com 2 bi de dólares há não sei quantos anos atrás, e ia dar aula por hobby. Aí ele chegou assim, fechado na sala. Chegou, olhou para a cara de cada um. Eu queria ouvir o lema de vocês. Falei, rapaz, o lema, primeiro dia de aula. E já falou na cara do cara, eu acho que você não... Mas, nossa, ele me humilhou. Aí ele pedia, né? E aquele lema que estava muito desconectado com o ambiente, com o cara, falou, acho que, cara, você está no lugar errado. Uma pós caríssima. Falou, acho que você veio perder seu tempo. Se você quiser assistir minha aula, bem, se não... E aquilo balançou, né? Pô, mas quem que o cara pensa que é, né? E aí você precisa enxergar o seu valor. Eu falei o meu lema, estufei o peito e falei para ele. Né? Primeiro passo para a vitória, Roberto, é o desejo de vencer. Falei para ele, ficou quieto, assim, deu um passo para trás, né? Pô, que baixinho valente. Mas ele não veio tirar onda comigo, não. Pode ser sócio lá do Zuckerberg, e eu fui até o fim. Mas muitos que queriam lá trazer, eu estou no negócio, business aqui, o professor de Malibu, o cara queria falar até em inglês, né? Levava cada chicotada assim, Zeca, que chegou a dar até estralo. Seja você, seja simples. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Não, aqui nós vamos... Não precisa disso. Eu não precisava encantar ele. Eu precisava ser o Janone. Eu precisava ser eu. Faça o seu melhor. Né? Com as condições que você tem, do jeito que você sabe fazer melhor. E isso vai te levar em lugares que você sonha. Porque eu não vou falar assim, lugares que você nunca imaginou, porque você imaginou. Eu imaginava estar trabalhando lá na Europa. Você acha que eu não imaginava? Pegando com aquele sobretudo chique, com chocolate quente, andando assim, né, em Lisboa, né? Pô, quem que não imagina isso? Lógico que imaginava. Chegava lá, tirava meu sobretudo. Chegava, Isso é legal demais, gente. Foi uma experiência que Deus proporcionou na minha vida, que foi incrível. Isso eu vou contar para os meus filhos. Chegava lá, ia ter uma reunião com a presidência do banco lá em Lisboa. Chama o Janone, por favor. Chega lá. Né? Fui lá dar opinião sobre o novo cartão de crédito em Portugal. Poxa, incrível isso. Você acha que quem que não imagina fazer isso? E isso é possível.
É possível sair de Cornélio Procópio, muito menor que aqui, e conseguir chegar em muitos lugares. Isso é possível. E eu quero que você acredite. Eu quero que você acredite que o seu negócio vai avançar, vai prosperar. Tenha ideias. Você pode ser o melhor. Então, gente, esse é um pouquinho da minha história. Então, eu não quero passar muito tempo, porque nós temos aqui mais um bate-papo incrível de um grande empresário também. Mas acredite em você. 5 passos que eu acredito. Viva isso intensamente. Faça o seu melhor e você vai ver que você vai ser um profissional de futuro. Muitas pessoas perguntam assim, o que eu preciso para trabalhar lá na tal empresa? Isso aqui. Eu sempre falo assim, é para fechar, tá bom? É para fechar. Fazer um bate-papo com a pessoa. Conheça a pessoa. Às vezes eu dou uma sugestão para os colegas que trabalham comigo. Leve a pessoa para almoçar. É aquela conversa agradável, gostosa. Você tem vontade de almoçar com ele mais 1 ou 2 ou 3 vezes? Contrata ele. É um profissional de futuro. Às vezes o cara chega e fala, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Mas a coisa não flui, né? Converse com ele, almoça 2, 3 vezes, tem assunto. Você gosta de estar junto com a pessoa? Contrata ele. Você vai ver que ele vai trazer um ambiente diferente para você. Um ambiente leve, um ambiente criativo. Um ambiente com valor, com energia, com superação. Ele vai agregar para o seu negócio. Aí você chama a pessoa para almoçar, a pessoa não tem assunto, não tem conversa. Então isso vai fazer, né, com que o seu negócio talvez não prospere. Pessoal, era isso. Mas eu quero agradecer demais. É muito gostoso estar aqui no segundo café. Tem muito assunto para a gente falar e muita gente boa para falar. Adorei a conversa com o Marcos. Cadê o Marcos? Marcos Froz, eu vi ele aí. Olha lá, professor, mestre, doutor. Incrível. Falei para ele, estou até preocupado. A palestra do Marcos Froz está lá no YouTube da igreja. Foi a primeira, você inaugurou nosso café. Que honra. Melhor engenheiro de Prudente. Está vendo ali, Marcos? Está vendo só? Gente, é incrível. O café tem esse objetivo. Não deixe de participar. Depois nós vamos fazer a propaganda do próximo. Talvez o cara que vem aí é muito melhor do que eu, né? Já colocaram ali, né? Não perca, não perca. Profissional do futuro. Seja você o profissional do futuro. Obrigado, viu, gente? Valeu, viu? Dá um sorriso aí, né, pessoal? Nós gostamos da palestra, vai. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo, vem cá, vem cá. Rodrigo é um amigo, um companheiro que está caminhando com a gente. Nós estamos muito felizes por ele e pela Vanessa, pela disposição deles, né, de nos ajudarem a promover esse café, cujo propósito é esse: transmitir conhecimento, fazer novas amizades, ouvir mensagens que nos inspiram, né? Então, muito obrigado, Rodrigo, viu, pela sua contribuição. Ele tem nos encorajado muito, nós temos aprendido muito com ele desde que ele chegou em Prudente e está caminhando aqui conosco. Senhor, muito obrigado pela vida do Rodrigo, te agradecemos pela disponibilidade dele em estar conosco nessa manhã. Que o Senhor abençoe o Rodrigo, sua vida profissional, sua família, no nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Coisa boa, né? Queria convidar o Gabriel. Gabriel vai falar um pouquinho da experiência dele no segmento de tecnologia. Meu filho, né, para quem não sabe. E é uma alegria poder... Puxei para a mãe, graças a Deus. Não, ele é minha cara, ele fica com essa mania. Mas, Gabriel, fica à vontade aí. Bom dia. Alegria estar aqui. Alegria é uma baita responsabilidade, né? Depois de uma palestra dessa do Rodrigo e tanta informação, né? Tanta coisa preciosa aqui que o Rodrigo nos entregou. E eu fico até meio constrangido de poder falar aqui com vocês.
mas espero poder contribuir de alguma maneira, né? Bom, como meu pai disse, meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, Gabriel Pironde. Talvez muitos de vocês são acostumados comigo aqui na igreja, né? Eu estou muito envolvido aqui na igreja, eu lidero o grupo de jovens, adolescentes aqui. Também sou responsável pela área de mídia aqui da igreja, toda a parte de produção visual e iluminação, fotografia, câmeras, transmissão. E eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Como eu cheguei até aqui. Eu trabalho aqui na igreja diretamente envolvido com as coisas da igreja, mas também sou empresário, tenho uma empresa, chama Estação Outono. A gente trabalha com turbantes e lenços, que a gente vende isso na internet. Diferente, né? O pessoal fala, nossa, mas é tão específico, e é muito específico mesmo, né? Mas eu queria falar um pouquinho da minha jornada profissional, como eu comecei, da onde eu vim, qual que é o meu know-how, né? Como é que eu vim parar até aqui. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar e olhar para a minha vida profissional. Porque geralmente a gente pensa nessa questão mais espiritual, como eu estou muito envolvido com a igreja, né? A gente vai pensando em assuntos mais ligados à sua espiritualidade, a marcos espirituais e tal. Mas para mim foi um processo tão gostoso e prazeroso começar a olhar para a minha vida profissional e ver as coisas que eu passei e tanta coisa que eu aprendi durante a minha vida e com as pessoas com quais eu me relacionei, que me trouxeram tanta bagagem, tanto conteúdo e tanta expertise para que a gente pudesse avançar e conquistar o nosso propósito. Eu queria falar muito sobre isso hoje, propósito. Porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida, muitos de vocês são empresários, a gente até fez numa pergunta para vocês, né, quando vocês preencheram o formulário, 60% de vocês são empresários e 30% ainda não estão com empresas ou estão pensando ainda, não tem o negócio em si. E é interessante isso, porque eu quero falar um pouquinho para você também que está pensando em começar um negócio, quer saber por onde começar, quais são as estratégias, o que você precisa saber, para onde você tem que ir. E a melhor maneira de você entender e compreender isso é entendendo qual o seu propósito, da onde você veio, qual é o seu legado. Foi tão bacana, né? O Marcos Freud trouxe um pouquinho da história dele no último Café com Empreendedores, e como é bacana ver isso, né? Como a história, muitas vezes a nossa história nos traz conhecimento e bagagem e coisas que nos ajudam a empreender, que nos ajudam a tomar decisões, que muitas vezes influenciam aquilo que a gente quer construir. E para mim foi muito interessante, porque eu comecei a olhar para a minha família. Eu venho de uma família de empreendedores. Desde os meus avós, tanto paterno como materno. O meu avô materno, ele era um cerealista. Talvez o pessoal mais antigo lembre da cerealista Alfaro, que ficava lá na Vila Marcondes. Hoje é a Igreja Nova Jerusalém lá. Mas ali era uma cerealista que era do meu avô. O meu avô paterno, ele foi por muito tempo militar, mas depois ele começou um negócio de venda de apostilas. E foi junto com o meu avô que eu comecei a minha vida profissional. Eu tinha em torno aí de uns 15, 16 anos, igual o Rodrigo. E quando abria concurso, né, meu avô chamava a gente para ajudar. E a gente pegava uma caixa, né, botava debaixo do braço de apostila, e ele mandava a gente para a cidade, para a região. E a gente preferia ir para fora, né, tanto eu como meu irmão, porque a comissão era maior. Né, meu avô pagava um pouquinho mais para a gente, pagava 25%. Então eu falei, eu vou para fora. Então a gente pegava essa caixinha, na verdade uma mesinha, e a gente ia para na frente do banco e ia vender apostila. E com 14, 15 anos, 16 anos também eu fiz isso. E era interessante porque a gente armava a nossa banquinha e geralmente o concorrente armava a banquinha do lado, assim, do seu lado. E era gente mais velha, às vezes cara com 30, 40 anos ali, e você tendo que vender e competir com o cara ali do seu lado. E é interessante essas coisas, como elas vão nos ensinando a como você lidar com concorrência, como você vender o seu produto melhor, a como você apresentar de maneira inteligente para que o produto alcance aquilo que é a expectativa do cliente. Né? São coisas simples da nossa história que vão nos ensinando e nos capacitando para se tornar um empreendedor. E eu lembro que com 17 anos eu tive a oportunidade de fazer duas coisas. A primeira coisa foi fazer um curso missionário, que eu fiquei 6 meses. E eu era meninão de tudo. Né? Então foi a primeira experiência que eu tive que me virar sozinho. Então eu tinha que lavar minha roupa. Então 17 anos eu não fazia ideia. Até hoje eu não tenho muita ideia ainda, tá, pessoal?
Mas eu tinha que lavar minha roupa, eu praticamente não tinha dinheiro, porque meu pai deixava às vezes R$10 para me passar a semana ou o mês, então eu tinha que me virar com aquele dinheiro. E para mim foi muito bacana, porque você tinha que conviver com pessoas mais velhas, pessoas do Brasil inteiro, que tinham experiências diferentes, que tinham habilidades diferentes, que tinham um background diferente. E muitas vezes a gente era colocada nesses quartos assim, com 3 beliches, que era um quarto 3x3, você tinha que conviver com os caras ali. Né? Então tudo isso foi me capacitando, me ajudando a crescer, tanto emocionalmente, como também como empreendedor, porque essas coisas, essas habilidades nós vamos ganhando durante a vida, não é um negócio que você vem com o pacote pronto. Tem algumas pessoas que têm essa facilidade, né, para empreender, mas quando você começa a analisar, olhar para a história dela, você começa a perceber o que ela passou e como ela conseguiu aproveitar esses momentos que ela viveu para se tornar um empresário de sucesso. E para mim, depois que eu tive essa experiência, eu tive uma experiência no Canadá, fui fazer intercâmbio lá, high school, e depois voltei para o Brasil e eu estava meio perdido, né? Não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Eu tinha começado uma faculdade de Direito e descobri que não tinha nada a ver comigo. Fiz 1 ano e meio, porque meu pai insistia muito, falava assim, não, você tem jeito de um cara que vai ser juiz, alguma coisa. Eu falava assim, não sei se isso é para mim, mas vamos lá. Fiz 1 ano e meio de Direito e não deu muito certo. Então eu cheguei no Brasil, estava perdido, não sabia para onde começar, e apareceu uma oportunidade para trabalhar numa empresa familiar. Eu tinha já 20 anos nessa época, e estava namorando já, querendo casar, falei, preciso começar de algum lugar, né? E não falei da minha esposa linda também, Carla, sou casado, tenho 2 filhos, o Caleb, que tem 9, o Natan, que tem 4. Né? A gente é aqui da igreja, o pessoal conhece mais a gente. E eu comecei na empresa como assistente de vendedor. Na verdade, o cargo era mais para um aspone, assim, porque eles queriam achar alguma coisa para mim fazer, e me colocaram lá e falaram, você vai ajudar lá os vendedores a fazer alguma coisa. Então, comecei a andar com os vendedores, e é interessante isso, porque se você não está empreendendo, né, se hoje você ainda não é empresário, mas você pensa em ser, você precisa ser o melhor profissional possível na empresa onde você está. Se você não está alcançando lugares maiores, que nem o Rodrigo falou, né, buscando coisas novas, buscando se superar, buscando crescer no lugar onde você está, você não vai ser um empresário bem-sucedido. A gente tem que ser muitas vezes responsável e diligente com aquilo que nos confiaram. E é isso que faz toda a diferença. Quando você está num lugar, mesmo não tendo a remuneração que você gostaria de ter, mesmo não sendo tão bem sucedido como você gostaria de ser, mas você está buscando ser o melhor profissional possível, isso traz glória para Deus, e isso faz com que você impulsione, isso faz com que você desenvolva o seu caráter e as suas habilidades para se tornar um empresário bem sucedido lá na frente. Então eu comecei ali no pior, na verdade na primeira nível que tinha da empresa, e passei ali em torno de 4 anos, mais ou menos, em 4 anos. Nisso eu comecei a desenvolver minha faculdade de marketing, e a empresa era uma empresa de tecnologia também, então a gente trabalhava com marketing digital. E com o passar dos anos eu fui crescendo, eu fui me tornando responsável por toda a parte de desenvolvimento da empresa, então me tornei um gerente de desenvolvimento, mesmo não tendo conhecimento nenhum da parte de programação, de nada, não é a minha especialização, mas eu me entrei de cabeça naquilo porque eu entendi que aquilo era importante para a empresa se desenvolver e para coordenar as pessoas que estavam ali dentro. Então eu tive toda essa, buscar esse conhecimento, mesmo não tendo formação naquilo. Então muitas vezes eu era responsável por pessoas que tinham 3, 4 anos de formação, já especializados na área, e eu era responsável de passar para eles o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer. E eu fui me desenvolvendo, e depois eu me tornei gerente de projetos. Então eu pegava todo o projeto que a empresa, as necessidades da empresa, entendia qual que era a necessidade da empresa, eu formatava e colocava isso em produção dentro da empresa. Então eu cheguei ali no patamar onde eu estava no lugar mais alto que eu podia alcançar dentro daquela empresa, mesmo não tendo as habilidades ainda, desenvolvendo, e como era o mercado digital, e quem conhece o mercado digital sabe que é um mercado que ele muda muito rapidamente, você precisa estar o tempo todo buscando conhecimento, buscando inovação e aprendendo coisa nova constantemente. Às vezes você sai da faculdade, parece que a faculdade já está 10 anos atrasada daquilo que está acontecendo no mercado hoje. Então você precisa estar em constante mudança e transformação. Então eu recebi uma proposta para construir um projeto exclusivo de e-commerce para uma empresa.
né, nesse meio tempo. E eu fui trabalhar nessa empresa, e fiquei ali aproximadamente 3 anos. Então, eu entrei responsável só para desenvolver esse projeto e-commerce, e no final das contas eu já era gerente de marketing de tudo que a empresa fazia, de todos os showrooms que aconteciam, também responsável pela parte de desenvolvimento do projeto do e-commerce da empresa, mas também responsável por toda a parte de coordenação de marketing, produção de fotos, showrooms, apresentação, contato com clientes e relacionamento. E fui me desenvolvendo. Só que eu cheguei num momento ali da minha vida profissional, porque eu já não tinha mais para onde crescer. E é interessante isso, né? Tem uma frase do Steve Jobs, né? E o Rodrigo falou sobre isso, né? A gente tem que continuar faminto, a gente tem que continuar pensando que a gente tem que crescer. E motivação tem muito a ver com isso, né? Motivação, eu sempre digo que tem 2 coisas que são chaves. Primeira coisa, é você ser bem remunerado para aquilo que você está fazendo, não é verdade? Você está trabalhando, você está fazendo e você está tendo um retorno financeiro daquilo que você está fazendo. Outra coisa importantíssima para a motivação é um ambiente que te proporcione crescimento. Um ambiente que te faça crescer e expandir os seus horizontes, onde você veja um lugar onde você pode se desenvolver, tanto profissionalmente, como pessoa, como indivíduo. E eu cheguei em determinado momento que eu já não estava mais crescendo, e para mim isso é angustiante, né? Eu chego num momento que eu não consigo crescer mais, eu não consigo me desenvolver mais, isso começa a me gerar um incômodo assim no coração, sabe? Eu fico me falando assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Estava ouvindo o Rodrigo falar aqui, né, da Vanessa, buscando conhecimento e fazendo pós-graduação. E eu já faz um tempinho que eu terminei minha última faculdade, que eu sou formado tanto em marketing, mas também sou formado em teologia. E eu já estou incomodado, já faz algum tempo, estou fazendo alguns cursos, porque a gente precisa estar o tempo todo ligado e crescendo e se desenvolvendo. E isso é muito do empreendedor. O empreendedor não é um cara conformado, é um cara que está o tempo todo buscando alternativas para coisas novas. E aí eu queria entrar no tema do propósito. Eu sempre tive um propósito, uma vocação muito ligada e voltada para a igreja. Desde pequena a gente cresceu, né, no ambiente da igreja, e eu vi os meus pais se desenvolvendo, né, dentro da igreja. Meu pai também tem uma pegada muito empreendedora, porque quando a gente era pequeno ele começou uma escola do zero, né, foi diretor de escola por muitos anos. Depois ele recebeu o desafio para começar a igreja aqui, veio aqui para Ana Jacinta, quando a igreja era bem pequenininha, tinha 40 pessoas mais ou menos, eram 4 células, e começou a desenvolver isso, e é interessante isso, porque a igreja nos ensina muito a respeito de empreendedorismo, né? Para mim foi uma escola muito grande, porque você trabalha com pessoas, você tem que se relacionar com pessoas, né? Eu pego, por exemplo, o Ministério de Jovens, eu tenho 5 células abaixo de mim, tem um supervisor de célula, e você tem que lidar com essas pessoas e trabalhar e desenvolver essas pessoas, e são voluntários, são pessoas que estão ali porque elas têm um coração naquilo, porque elas se sentem chamadas com aquilo. Eu pego a mídia, eu tenho mais ou menos umas 20 pessoas, né, envolvidas na parte de mídia, e como é importante essas pessoas estarem engajadas e elas desempenharem o papel delas por vocação, simplesmente um trabalho voluntário. E como isso nos ajuda a desenvolver essas habilidades de lidar com pessoas, aprender com pessoas, em você motivar pessoas, em apontar pessoas para o destino delas, para o propósito delas, para o chamado delas. E a gente sempre esteve envolvido nesse ambiente. Então, para mim, era um propósito, era uma vocação, eu me sentia chamado para aquilo, para ter mais tempo para a igreja. E como eu trabalhava numa empresa que exigia muito de mim, às vezes trabalhava 9, 10 horas por dia, chegava cansado, e às vezes não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Eu comecei a orar para Deus, falar, Deus, eu quero, estou precisando de mais tempo, eu queria focar mais nas coisas do reino, e eu sinto que isso faz parte do meu propósito. E Deus arrumou uma solução muito simples para mim. Sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora. É engraçado isso, né? Mas eu fui mandado embora, eu entrei em crise, eu falei, Deus, o que o senhor está fazendo, né? Tinha um bom salário, tinha uma boa condição, conseguia pagar todas as minhas contas, e tinha uma vida organizadinha, recebia lá caía na conta todo dia 5, bonitinho, legal, sem problema, mas aí eu me vi em crise. E é engraçado que essas crises, elas produzem oportunidades, né? Eu fiquei assim, o que eu vou fazer da vida agora?
Para onde que eu vou? Onde que eu vou arrumar um emprego que me dê essa condição financeira no mercado de trabalho? E aí fui conversar com algumas pessoas assim, que foram chaves nesse processo para me mostrar e me dar clareza do que estava acontecendo. E eu comecei a entender. Importante isso, meu irmão. Tenha pessoas perto de você que pode dar um conselho sábio, um conselho que te mostre caminho, que te mostre direção, porque nós muitas vezes estamos tão focados no problema, e quando a gente passa por momentos de crise, imagino que muitos de vocês passaram por dificuldades na pandemia, né? E a gente às vezes fica tão focado nas circunstâncias que a gente não consegue olhar por outras perspectivas. E conversar com pessoas que já passaram por esse tipo de problema é muito bom, porque nos ensina, nos ajuda. O propósito do café é esse, né? A gente conseguir gerar conexões que nos ajudem, que nos capacitem, que nos motivem a crescer e a se desenvolver pessoalmente no nosso negócio. E olhando para tudo isso que tinha acontecido, e eu comecei a entender, eu falei, opa, eu quero tempo. Eu preciso ser responsável pelo meu tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a empreender. Eu já tinha uma bagagem profissional. Eu falei, eu vou começar a dar consultorias de marketing digital para empresas. Aí eu comecei minha primeira empresa de consultoria. E foi tão interessante isso, porque a primeira empresa, e aí eu reforço o papel, a questão das conexões, meu primeiro cliente foi a empresa que me mandou embora. Né? Eu logo quando fui receber a notícia que eu ia ser mandado embora, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com o dono da empresa, e em vez de ficar lá reclamando, sabe, chorando as pitangas e falando assim, eu não concordo com o que você fez, não, sabe, porque muitas vezes a gente cria esse coração amargurado e a gente não presta atenção nessas oportunidades. Eu fui lá com o coração, entrei com o meu melhor sorriso, não é muito bonito assim, mas deu certo. Eu falei, eu queria te agradecer pela oportunidade que você me deu aqui, de poder trabalhar, me desenvolvi demais aqui, para mim isso foi muito importante, e aproveitei um momento também para falar do que eu estava começando, do que eu estava querendo começar. Ele olhou para mim, falou, acho que isso vai ser importante para mim também, né? Vem aqui semana que vem que nós vamos conversar. E foi bacana que foi o primeiro contrato que eu fechei logo que eu saí, e foi interessante isso, porque na primeira semana que eu saí de lá também estava um pouquinho perdido. Eu falei, vou imprimir uns cartões de visita para entregar. Não sei se você lembra, Jean, você que me ajudou a fazer o cartãozinho. E fiz o cartãozinho de visita e tal. Imprimi 1000 cartões. E foi interessante que se eu entreguei 5 cartões de visita, foi muito. Eu tenho até hoje guardado esses 1000 cartões. Porque foi tão interessante, porque quando a gente está no nosso propósito, a gente está vivendo a nossa paixão, e quando a gente encontra paixão e a gente começa a empreender em cima daquilo que a gente tem paixão, a gente encontra propósito, e as coisas vão acontecendo naturalmente. E eu nunca precisei ir atrás de clientes, os clientes começavam a vir atrás de mim, era interessante isso. E eu via muito a provisão de Deus, assim, o cuidado de Deus, e né, o Marcos falou isso, né, tem coisas que a gente não sabe explicar, é Deus. Não vou poder falar várias coisas aqui para você, mas foi Deus que foi provendo e dando capacidade. E eu lembro que eu fiz uma programação assim, falei assim, não, eu preciso me organizar, fazer essa empresa se tornar viável em 6, 7 meses, que era o respaldo financeiro que eu tinha. Em 3 meses já tinha viabilizado a empresa. Já estava acontecendo, já tinha os meus clientes, já tinha meus atendimentos, já tinha as empresas em quem eu estava fazendo consultoria, e já tinha alcançado o mesmo tanto que eu ganhava na outra empresa. E quando a gente tem um propósito, a gente trabalha com isso com paixão, e a gente foca nisso, faz isso com alegria, porque a gente entende o que Deus quer com a gente naquele momento, para aquela estação, as coisas acontecem com muita naturalidade, com muita facilidade. E eu comecei a trabalhar, fiquei alguns anos trabalhando na parte de serviço, né? E foi interessante porque, 5 minutos, eu vou acelerar aqui. E eu estava trabalhando na parte de serviço, só que a parte de serviço chega um determinado momento que o seu tempo se torna escasso, e você não consegue produzir e crescer o faturamento mais daquilo que você trabalha, né? E eu comecei a buscar alternativas, e uma antiga cliente minha veio me procurar, falou, estou querendo vender empresa, só que eu queria que você estruturasse ela para mim e tal. Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou comprar a empresa do jeito que ela está.
e vou comprar de você e eu estruturo ela. Ela falou, ótimo, sem problema. Ela gostava, Maria Cláudia, não sei se vocês conhecem, uma mulher fantástica, mulher empreendedora também, com um coração imenso. E eu falei assim, Cláudia, só que eu não tenho condição nenhuma para comprar, não tenho valor para te dar, e eu posso te dar um pouquinho agora e parcelar isso aí, e eu vou ter que fazer uma coisa para conseguir pagar para você no próximo pagamento. E eu comprei, ela falou, não, tudo bem, a gente parcela, ela fez uma condição legal para mim, peguei um dinheiro emprestado com meu irmão, e eu sabia que para mim pagar a empresa, para conseguir pagar a prestação que eu tinha assumido, e você ser empreendedor fala muito disso de assumir riscos, né? Eu tinha que dobrar o faturamento da empresa, no mês seguinte, não era assim. E eu não tinha muita condição, não tinha muito lastro financeiro naquela época para conseguir fazer um investimento dessa altura. E só que entra a questão do planejamento, não é um risco assim, sem noção, sem ter o conhecimento daquilo que eu estava fazendo. Eu tinha muito know-how na parte online, era um e-commerce, então eu comecei a analisar os dados, eu falei assim, não, eu acredito que pelo menos uns 150% no mês seguinte eu consigo fazer. Depois o restante a gente vê o que acontece. Né? Eu vou dar um gás aqui, vou ver se tem essas alternativas, eu sei que se fizer isso aqui pode melhorar aqui e tal. Eu sei que no mês seguinte, eu consegui alcançar 300% de faturamento. E desde então, não parei de crescer. E é interessante que a gente muitas vezes tem que enxergar o cenário antes que ele aconteça, para que a gente possa conseguir evoluir e fazer com que as coisas aconteçam. Né? A gente tem que ser alguém inquieto, alguém que está sempre inovando, trazendo coisas criativas novas. E eu sempre fui assim na empresa, a Carla... sempre briguei muito com a Carla. A Carla é a minha maior apoiadora. Na verdade, hoje a dona da empresa é a Carla, porque a Carla assumiu toda a parte de produção, então ela que cuida disso, e eu cuido mais da parte online, de vendas, dos canais de venda, dos omnichannel da vida. E teve um período que eu decidi, falei assim, não, eu preciso começar a agregar mais produtos. E no comecinho de 2009 eu falei assim, Carla, vamos começar a trabalhar com máscaras de proteção. Máscaras faciais, antes da pandemia. Comecei a trabalhar, começamos a vender isso, não tinha uma representatividade muito grande no nosso mix de produto, mas estava ali, era um produto que a gente vendia, e foi bacana, porque quando estourou a pandemia, virou aquela loucura por máscara, não sei se vocês lembram, e eu era o primeiro site no Brasil colocado como máscaras. Você digitava máscara lá, meu era o primeiro site. Eu sei que meu estoque acabou em coisa de 20 dias. Né? Então, muitas vezes, você antecipar cenários são importantes. A mesma coisa aconteceu aqui na igreja. Eu brigava com o presbitério aqui, falando, nós precisamos começar a transmitir o culto. Eles falavam, não, que vai gastar dinheiro, vocês vão gastar com coisa assim. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu fui lá, comprei a câmera, coloquei lá, começamos a transmitir. Deu os 2 meses, estourou a pandemia, não podia ter mais culto presencial. Né? Quando a gente antecipa cenários, quando a gente está o tempo todo inovando, a gente muitas vezes está aberto a oportunidades. Não é que as coisas caem no nosso colo, é porque a gente está sempre buscando coisas novas, a gente está se desenvolvendo e trabalhando para crescer. Né? E hoje a estação outono nós vendemos para o Brasil inteiro, nós temos o e-commerce. Hoje comecei já a exportar para os Estados Unidos, a gente tem algumas experiências de exportar para a Europa também, mas eu vendo na Amazon dos Estados Unidos, que mandei todos os meus produtos para lá, e tem um centro de distribuição que vende lá nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil a gente atende todo o Brasil, e a gente tem que ficar atento às oportunidades, e a gente tem que estar atento a crescer, a inovar sempre, a buscar alternativas sempre, que isso torna a nossa empresa mais relevante. E mais do que isso, quando a gente entende qual que é o nosso propósito, porque tudo isso que aconteceu na estação outono, eu entendo hoje que é para o meu propósito, que é estar envolvido na igreja. Hoje a empresa toma pouquíssimo do meu tempo, então eu consigo dedicar meio período aqui na igreja, as manhãs na igreja, estou todas as manhãs aqui na igreja. E quando a gente entende o nosso propósito, e eu queria algo que me proporcionasse esse tempo disponível para o reino, para me envolver com as coisas do reino, para ter essa facilidade de me envolver com as pessoas, de me envolver com a igreja. E Deus proporcionou uma empresa que pudesse me sustentar na obra. Né? Então, muitas vezes a gente pensa na função social, hoje se fala muito na função social da empresa. Né? Eu penso que a empresa também ela tem uma função espiritual, que é justamente a gente entender o propósito que Deus nos deu aquilo,
que é para gerar riquezas, que é para trazer empregos, para dar empregos para as pessoas, para que as pessoas possam ter uma condição financeira, que é para gerar prosperidade, não só para a nossa família, mas para o Brasil e para tantas outras coisas, para sustentar pessoas que muitas vezes precisam, passam necessidade. Então, quando você entende o propósito, quando você entende a função para a qual a empresa está na sua mão, Deus te deu isso, você consegue transformar todas as coisas à sua volta, e eu tenho certeza que você vai ser muito próspero e bem sucedido. Tá bom? Era um testemunho rápido que eu queria falar com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma vocês, dado algumas chaves aí. Deus abençoe vocês. Pega esse aqui mesmo. No chão. Ah, tá. Legal. Fica aí, Biel. Agora nós vamos abrir para perguntas, pessoal. Vamos abrir para perguntas, tá? Legal. Eu vou startar aqui. Quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. E depois eu vou fazer uma pergunta para o Biel também. Então, quero que você já vá se preparando aí, se você tem alguma pergunta que você queira perguntar aqui, que você queira fazer para os palestrantes, fique à vontade, tá? Você vai me sinalizar, eu vou levar o microfone para você. Rodrigo, você falou, durante a tua palestra, né, uma história muito bacana, tema é o profissional do futuro, e você falou muito sobre questões comportamentais, né? Você não ficou batendo no aspecto assim, olha, o profissional do futuro tem que conhecer A, B ou C e determinada competência técnica, não é isso. Eu trabalhei muito tempo com gestão de pessoas, hoje eu também empreendo, e tem uma máxima que circula, né, é que muitas vezes a pessoa é contratada pelas suas capacidades técnicas e não cresce ou é desligada de uma empresa por problemas comportamentais, né? E a gente vê uma geração, né, cada vez mais imediatista, preocupada em crescer rápido e incomodada quando isso não acontece. E tem uma palavra que eu acho que é muito, uma característica que eu acho que é muito valiosa, que é consistência, né? Todo dia você fazer um pouquinho melhor, né? Você não precisa necessariamente ter saltos gigantescos da noite para o dia, mas você precisa ser consistente. Todo dia um pouco mais, um pouco melhor. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que você enxerga isso hoje dentro da organização que você trabalha? E como é que você enxerga isso nas pessoas com quem você se relaciona? Qual a importância que você dá para isso, para consistência no dia a dia, na vida profissional? Comenta um pouco para nós, por gentileza, Rodrigo. Beleza. Você estava falando, eu vou lembrando dos exemplos do dia a dia, né? Porque a gente vive muitos, né, no dia a dia. E eu gosto de trazer a prática. Eu lembro que eu estava numa agência em Adamantina. Inclusive era um colega que está aqui hoje. Aí, quando eu vou para as cidades em volta, o pessoal fala assim, tem um profissional aí na cidade, eu queria que você entrevistasse ele. O cara tem CEA, CFP, parará. Eu falei, uau! Quantos anos tem? 20 anos. Eu falei, não, é uma máquina, né? Vamos falar com ele. Aí lá vai eu e o gerente geral. E nessa conversa, o cara chega com o currículo assim que está turbinado. Currículo fantástico. Uau, né? E eu vou para as questões comportamentais. E aí pega. CEA, CFP, aí eu só sei assim, mas eu não fiz nada demais, né? Certo, Isaías? Eu sei que o candidato começou a chorar, falou, não, essa função não é para mim, né? Eu vou embora. Mas assim, a gente precisa sair disso. Porque se você vai nessa questão de buscar um bom profissional, com uma boa formação, com uma boa, mas não tem uma consistência, ele não tem um entendimento do porquê ele quer aquilo e para que ele quer aquilo, ele vai sofrer. E a gente começou a falar um pouquinho, como que você lida com os desafios, né? Com a pressão do dia a dia, não do trabalho, a pressão da vida. Eu lembro que, né, o Isaías está aqui, ele é testemunha,
ele levantou da mesa, né? E falou assim, não, você me desculpa, mas essa função não é para mim. Eu não tenho consistência, não, eu vou embora. Eu falei, não, calma, não precisa ser assim. Mas foi fantástico. A gente não errou e ele também não errou. Então, na verdade, a questão técnica, ela não é tudo, né, Gi? A gente precisa ter a sabedoria. A gente precisa ter o entendimento do que eu quero. A gente precisa saber. Eu lembro que eu cheguei em Prudente e a gente tinha muita coisa para fazer, gente para promover e vai para lá, porque quando um sai, o outro entra, a gente vai querendo ajustar umas coisinhas ou outra, né? Então eu lembro de um grande profissional nosso hoje, ele é hoje um líder, um executivo, e ele falou, eu acho que eu tenho que ser gerente geral. Já passou da hora. Eu falei, já passou da hora? Tá bom. Eu comecei a conversar com ele ali, tal, batendo um papo. E eu falei, por que você acha que tem que ser? Sai da formação técnica. Eu sei que no final da conversa ele levantou da sala e falou, não, essa vaga não é para mim, eu vou embora. Eu falei, que bom que ele entendeu. Mas que mágica é essa? Não é mágica, é fazer uma reflexão. A entrevista tem que ser um bate-papo. Lógico que esse profissional hoje ele trabalha comigo, é um excelente profissional e ele é o gerente geral de uma grande agência, porque ele entendeu a consistência do trabalho dele. A consistência não está só na formação, mas está em entender o propósito. Mas foi muito interessante. E essas coisas ficam marcadas. E eu aprendo com as histórias. Eu vou para os cursos, eu vou para o MBA e você aprende a técnica. Mas a prática é no dia a dia. Legal, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado. Pegar um gancho, só pegar um gancho rápido. É interessante isso que o Rodrigo falou. E hoje a gente fala muito... Antes se falava muito em coeficiente de inteligência, né? O tal do QI, a capacidade que a pessoa tinha de desempenhar determinada função, o conhecimento que ela tinha adquirido. E hoje as empresas estão notando o quão importante é o coeficiente emocional, que é a sua capacidade de lidar com as pessoas, é a capacidade de você conseguir trabalhar em equipe de maneira eficiente, não simplesmente para si mesmo, né? Então hoje é uma coisa que está muito em evidência, muito importante, né? Você ter esse entendimento que nós precisamos também saber se comportar bem, entender e saber a necessidade do outro. As próprias empresas estão entendendo isso hoje, a importância de você ter um olhar social para as coisas e um olhar humano para as coisas, porque as pessoas não são simplesmente uma máquina, né? Quando a gente para olhar nisso, né? A gente quer buscar um profissional que o cara entregue resultado e a gente procura isso que o Rodrigo falou, a gente quer olhar, você olha as qualificações técnicas da pessoa, é excelente, só que quando entra na questão emocional, de lidar com as pessoas, de você lidar com estresse, de você lidar com uma pressão de trabalho, a pessoa muitas vezes ela espana, né? Então é importante equalizar as duas coisas hoje, né? Desculpa. Fica à vontade, nós estamos aqui para bater o papo. Eu fico assim, lógico que eu não vou falar quem é, né? Mas essa questão da inteligência emocional, ela é tão importante. Eu aprendi um negócio tão bacana esses dias, tão bacana. Essa pessoa está aqui, mas eu não vou falar quem é jamais, tá? Fica tranquilo, pode segurar na cadeira que eu não vou falar. Ela chegou para mim esses tempos atrás e falou assim, ó, Janone, eu entendi que o meu tempo chegou. E eu preciso deixar a organização porque eu não quero frustrar você. Eu falei, uau, eu tenho que aprender com essa pessoa. Eu tenho que aprender. Ela falou, eu decidi seguir um novo rumo, porque eu já entendi que chegou o meu tempo. Eu nunca vi aquilo na minha vida, tá? E até esses dias eu comentei, lógico que eu preservei a pessoa e compartilhei isso. Ela chegou com uma cesta, mas tão grande lá onde eu trabalho, que eu acho que não cabia em cima desse negócio aqui. Eu falei, eu não estou acreditando. A pessoa está indo embora, ela está deixando a organização, ela está agradecendo, feliz da vida, está aqui no café, é um amigo, é uma amiga. Isso é muita maturidade, isso é muita consistência, isso é muito discernimento. Isso é um negócio incrível, que ultrapassa qualquer coisa assim. Ó, eu não sei se eu agiria desse jeito. Eu não sei. Isso demonstra um nível de maturidade acima do normal, né? Algo que fica muito evidente é que, hoje em dia, o preparo técnico, ele já foi suplantado pelo preparo emocional, né? E a capacidade de lidar com desafios e a maturidade pessoal.
Então, quando a gente fala de profissional do futuro, nós sempre fomos muito preocupados em ter uma formação técnica. As empresas já se deram conta de que é muito mais fácil ensinar técnica para as pessoas que chegam, mas caráter não se ensina. E equilíbrio emocional, maturidade, capacidade de relacionamento é muito difícil de ensinar, né? Ética não se ensina, a pessoa precisa desenvolver, precisa aprender em casa muitas vezes, né? Então fica aí um importante conselho para todos nós. Agora eu quero falar um pouquinho com o Gabriel, né? No início da tua fala, você comentou como é importante ter conselheiros, né? Você falou isso para um momento muito específico na tua vida. E você, não há muitos anos, fez essa transição, né? Do funcionário para o empreendedor. Isso é uma transição que eu creio que tem várias pessoas que queiram fazer aqui, que hoje são funcionários de uma empresa, e isso é ótimo, né? Mas tem pessoas que têm vocação para empreender. E às vezes falta um pouco o como, né? O Gabriel teve um empurrão, né? Eu também tive um empurrão, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho assim, ó. Qual conselho você daria hoje para as pessoas que têm essa coisa dentro aí, tem essa vocação, né? Você falou sobre isso, sobre propósito. Sentem que tem lá dentro algo impulsionando para empreender, mas tem um pouco de medo, tem um receio, tem a zona de conforto, né? Muitas vezes você tem o seu salário caindo na conta todo dia 5, né? E aí você vai empreender, você já não tem mais essa realidade. Então, que conselho você daria para essas pessoas que estão nesse tempo hoje, talvez aqui participando conosco, nos ouvindo? Legal, Fala um pouco, legal, Biel. boa pergunta. Para mim foi uma mistura de coisas, falar que foi uma coisa só, foram várias. A primeira coisa foi entender meu know-how. Desculpa te interromper, Biel. Pessoal, quem quiser perguntar na próxima, levanta a mão que eu vou levar o microfone, tá? Por favor. É entender que eu construí uma história, eu tinha um conhecimento específico, eu tinha uma habilidade específica, e isso me dava segurança e confiança para empreender, né? Então, eu tinha uma bagagem, uma vivência dentro do marketing digital. É interessante, a gente lida com pessoas na igreja, né? Muitas pessoas vêm nos procurar e você consegue perceber na pessoa que mesmo ela sendo um profissional, ela tem a capacidade de empreender, porque no ambiente onde ela está sempre conquistando coisas novas. É uma pessoa que não é acomodada no lugar onde ela está, né? Aqui a gente tem bastante bancário, né? E uma coisa que eu sempre olhei para um profissional que trabalha em banco, os caras, eles são vidrados em trabalhar, e são meio workaholics, cara, que geralmente trabalham em banco, né? Porque os caras às vezes são tão empurrados e assim motivados para construir coisas. Então, às vezes eu me deparava muitas vezes com um currículo de alguém que trabalhou no banco. Falei, pode contratar esse cara aí, porque se esse cara deu conta de trabalhar em banco, ele trabalha em qualquer lugar. O cara vai ser um bom empreendedor. Mas é entender essa capacidade, essas habilidades, né? E você pode empreender por necessidade. Tem muita gente que começa a empreender por necessidade. Perdi o emprego, ou estou precisando gerar uma renda aqui em casa. Mas tem muita gente que empreende por oportunidade, e empreender por oportunidade é justamente você estar ligado nessas coisas que muitas vezes aparecem, conexões que são importantes. Muitas vezes alguém abre uma porta ou está com alguma ideia e você pode agregar com aquela ideia e construir algo novo. Eu vejo assim, você entender, para mim, algumas coisas são chaves, entender o seu know-how, a sua capacidade naquilo onde você está, e se o mercado está procurando aquilo que você tem para oferecer, e se você tem um modelo de negócio que o mercado consiga absorver, né? Um produto ou um serviço que seja interessante para aquilo onde você quer entrar, para o mercado onde você quer entrar, né? Então, se você juntar esse know-how com essa oportunidade, ou em alguns casos necessidade, você tem tudo para ser um profissional de sucesso. E lógico, procure pessoas que possam te dar direcionamento, né? Pessoas que podem te mostrar a direção, e muitas vezes já trilharam esse caminho, e aqui é um ótimo lugar para a gente conseguir encontrar pessoas que podem te dar conselhos, que podem fazer diferença no seu negócio, na sua vida e na sua família. Olá,
Gostaria de agradecer vocês estarem compartilhando aí a história de vocês. A gente sempre aprende muito. Também sou empreendedor e quando vocês foram falando, eu fui lembrando das minhas histórias também, né, como empreendedor, e dos mentores, das pessoas que foram impregnando na gente as habilidades, as coisas que nós fomos buscando, né? E eu fiquei curioso para saber quem que foram os mentores de vocês, se vocês puderem compartilhar conosco um grande mentor e qual foi o aprendizado com aquela pessoa, né? Eu ficaria grato. Rapaz, sua pergunta foi muito interessante, que quando o Gabriel estava falando, eu estava pensando sobre isso. Que, né, para mim, essa questão do mentor foi muito importante. Né, de eu caminhar com pessoas que saibam mais do que eu. Sabe? Às vezes, assim, o slogan, né, de toda frase motivacional, ande com águias, né, voa com águias. Não é isso. É você ouvir. Às vezes, sempre quando a pessoa vem com uma decisão para mim, eu falo assim, com quem que você falou? A pessoa que você falou sabe... Eu não pergunto desse jeito, né, mas quase assim. Sabe mais ou sabe menos? Aí, quando fala sabe menos, eu fico super preocupado, sabe? Então, assim, um mentor, há 15 anos atrás, quando a gente começou o café, tinham grandes executivos, né, num outro grupo que a gente participava, e até esses dias eu comentei com o Nivaldo esses dias, né? E aí, falando de mentores, eles falaram assim, nós vamos começar o café de empreendedores. Eu tinha, acho que, 24 anos. Eram 4 empresários. Falei assim, nossa primeira reunião vai ser no restaurante tal, lá em Curitiba. Eu falei, caraca, eu não tenho nem condições de pagar a conta desse restaurante, né? Eu vou ligar lá antes no restaurante e ver se eles parcelam, né? Verdade. Aí, mas por que vocês estão me convidando para participar do café de empreendedores? Cara, né? Eu fiquei perguntando para mim mesmo, né? Porque lá eu me comportei. Então, um grande mentor, tinha um grande executivo lá em Curitiba, ele era diretor financeiro de uma indústria, colega, me ajudou bastante. Depois, um outro grande executivo, ele tinha uma empresa de varejo, e ele tinha várias lojas de varejo no Brasil, e depois o negócio dele não funcionou, porque todo grande executivo tem que quebrar, né? Ele quebrou. Ele falou assim, então, já é o seguinte, já que eu quebrei, eu vou fundar um sindicato nacional para ninguém quebrar mais. Ele fundou um sindicato. Nacional, ele é presidente do sindicato das empresas de telecomunicações no Brasil. Um grande amigo, era mentor, parceiraço. E um outro grande empresário, acho que uma das maiores imobiliárias de Curitiba, né? A Hansel, também foi uma pessoa que eu aprendi bastante. Então, tinha 3 grandes empresários. E depois a gente tinha um amigo, tanto eu e a Vanessa, que era talvez parecia ser o mais atrasado de todos, mas tinha uma sabedoria, que às vezes profissionalmente, você pega o currículo que o cara foi, que o cara já foi executivo tal e tudo mais, mas às vezes você pega o cara que ele não foi tão executivo, mas ele tem uma sabedoria, e a gente caminhou junto de uma pessoa tão sábia, né, linda? Francisco, conhecido como Chicão. Rapaz, isso, a vida te proporciona, sabe? A vida te proporciona. E por último, só para encerrar, quando eu fui para Portugal, eu fiquei muito próximo de uma pessoa que ele foi presidente da TIM no Brasil. E esse cara que foi presidente da TIM no Brasil, ele foi o primeiro gestor da Vanessa. Ele conhecia a Vanessa, ele considera a Vanessa como filha. E ele foi o presidente da TIM. E quando eu fui para Portugal, ele estava num projeto social em Portugal. E quando a gente chegou lá, a Vanessa falou que eu estava indo para lá e eu tive a oportunidade de ficar perto desse cara. Um cara incrível. Você senta para tomar um café com um cara desse, assim, você sai assim com a cabeça assim, tem muitas ideias. Então, o Valmir também é um grande amigo. Quando a gente tem a oportunidade de estar junto, almoçar, tomar um café junto, eu adoro estar junto com um cara desse, assim, que são conversas assim que te traz. Então, procure pessoas que saibam um pouco mais. Saibam um pouco. Não perca a conexão disso. Nunca. Isso me ajudou demais. Para mim é isso aí. Legal, uau. Bacana. Eu estava pensando nisso, né? E para mim, eu tive uma escola, talvez, muito em casa. Para mim, a questão da família eu falo desse legado que a gente teve empresarial, para mim foi muito importante e construiu demais, né? Eu tive meu avô, que era um cara também
que era o tempo todo querendo coisa nova, buscando alternativas novas. É um cara que começou a vender na internet antes da internet ser. Ele colocou uma página na internet, isso em 1900 e bolinha. Todo mundo falava, meu, você está louco. Meu avô foi lá e, não, vou colocar isso. Isso se tornou um dos maiores sites de venda de apostila da internet na época, né? E meu pai foi talvez um mentor muito importante para mim nessa questão empresarial, por tudo que a gente passou e como a gente estava convivendo ali muito diretamente o tempo todo, teve uma influência muito grande. Ele vai ficar falando depois, vai ficar me enchendo o saco, que você falou disso, tá vendo, não sei o quê. Ele está me cobrando até hoje, porque esse dia eu ministrei aqui na igreja 5 coisas que eu aprendi com a minha mãe, né? Ele quer que fale isso com o pai agora. 5 coisas que eu aprendi com meu pai. Mas ele... é carência, tudo isso é carência. Mas meu pai foi um mentor, assim, porque meu pai sempre foi um cara muito metódico, né? Quem trabalha com ele perto aqui na igreja sabe que ele é muito assim administrativo, e eu sempre fui um cara muito mais para fora. Eu sempre gostei muito do desafio. Para mim, desafio é uma coisa que me move. Assim, eu olho uma coisa, eu quero fazer. E você ter essa parte administrativa muito ajustada, de gestão, de entender os processos, de entender as pessoas com quem você precisa, me ajudou muito, né? Então, o que a gente quer fazer, né? Tem cara muito que é cavalo doido, que vai rasgando, né? Aí tem que vir alguém costurando. E a gente precisa ter esse bom senso. Então, assim, um mentor para mim muito forte. Assim, posso citar algumas pessoas que me influenciaram, sim, mas que para mim foram professores, mentores, pessoas que me deram conselhos, que me ajudaram, são pessoas que estavam ali dentro da minha família bem próximas, né? Bom dia, pessoal. Que a paz seja com todos. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, tá? Eu já fui empreendedor na minha caminhada aí de 40 anos, aí trabalhei em grandes empresas. Posso falar o nome? Não tem problema, né? Trabalhei em Votorantim, trabalhei em Camargo Correia. Aí, saindo das empresas, eu quis empreender. Porém, eu, como administrador das empresas, fui muito bem, mas como o empreendedor, eu tive alguns percalços pelo caminho, né? No entanto, eu tive que parar o empreendimento, né? Tive que desistir daquele projeto que eu tinha. Eu quero que vocês me respondam. Quando vocês se deparam com um empreendedor que não foi bem sucedido, né? E ele parou e ele resolve empreender de novo. É um desafio. Desculpa, como é seu nome? Roberto. Uma boa pergunta. Eu acho que quando você pensa em empreender é sempre um desafio. Tem até uma pesquisa que fala que antes de você acertar, dar certo, o empresário às vezes tem que quebrar 3, 4 vezes a empresa, porque é um processo de aprendizado, né? Não é um processo assim, eu dei certo a primeira vez e todo mundo que está aqui, se você for perguntar a história de todo mundo aqui, vários vão dizer que tiveram problemas, que muitas vezes quebraram a empresa, chegaram num momento crítico, difícil. Eu creio que o nosso maior papel é olhar para a nossa história e conseguir tirar aquilo que é positivo e negativo. Tem uma história que eu conto muito, que é de um asa da aviação. Eles costumam chamar de asa da aviação alguém que foi em uma viagem de combate e voltou vivo pelo menos 5 vezes. Esse cara chegou a voltar vivo 700 vezes. Foram perguntar, cara, qual que é o seu segredo? Qual que é o seu maior segredo? Falou, eu sei das minhas habilidades, mas eu sei muito bem as minhas fraquezas. E é nas minhas fraquezas onde eu presto mais atenção. E parte da gente empreender é muito entender quais são as nossas forças e entender também quais são as nossas fraquezas, né? E ter muito claro. Eu sei uma dificuldade minha, que é com relação à gestão financeira e organização. É uma dificuldade que eu tenho. Mas eu consigo suprir isso com pessoas que me ajudam. Minha esposa é muito melhor nisso do que eu. Então, a gente divide essa responsabilidade. Agora, se eu quiser falar assim, não, finanças sou só eu que cuido, eu que sou responsável por isso, eu não sou organizado, não é a minha maior habilidade. Minha maior habilidade seja, talvez, abrir frentes novas, buscar novos mercados e novos planos de estratégia de vendas. Eu vou bem nisso aqui. Só que se eu fico focado, eu já peguei muito empresário assim, que o cara era um ótimo vendedor. Ótimo vendedor. Só que o cara começou a investir em estrutura, e o cara saiu de um ótimo vendedor, foi para um gestor de pessoas. Péssimo gestor de pessoas.
né? E também essa empresa de consultoria que eu tive durante um tempo me deu essa visão, porque você vai entendendo a dinâmica das empresas, e passei por várias empresas, entendendo a necessidade do cara. Então, meu papel não foi nem o que fazer com a empresa do cara, foi fazer assim, cara, você tem que sair do que você está fazendo e focar naquilo que você é bom. E a hora que ele conseguiu focar naquilo que ele era bom, a empresa estava quebrada, ele tinha 2 empresas, uma estava quebrada, já tinha quebrado, a outra ainda estava se sustentando por um fio. Eu falei, cara, para com essa empresa que você está focando toda a energia, foca naquilo que você é bom, foca nessa empresa. Hoje ele triplicou o faturamento que ele tem, porque ele focou naquilo que ele era bom. Colocou outras pessoas para administrar coisas que não eram o foco e não era aquilo que era vital na empresa, né? Então, talvez te ajude de alguma maneira aí, Roberto, a entender naquilo que nós somos bons, entender nossas fraquezas e agregar forças. A gente não precisa fazer tudo, porque a gente acha que o empresário, geralmente, aqui em Prudente, na região, a gente tem essa cultura de empresas familiares, né? Então, a pessoa acha que ela está ali, ela é meio que um déspota na empresa, né? Ela manda, desmanda, faz tudo e acha que tudo tem que sair dela e não percebe que muitas vezes você pode agregar pessoas que podem te ajudar no processo de decisão, no processo de como administrar, de como gerenciar as coisas, né? Então, às vezes, ter esse entendimento, essa clareza, assim, e humildade de perceber as estações, as habilidades e fraquezas ajuda muito no processo. Antes do Rodrigo responder, nós temos 2 pessoas inscritas para fazer perguntas e aí nós vamos encerrar, tá, pessoal? Senão nós vamos estender demais. Fica à vontade aí, Rodrigo. Não, aqui ele já respondeu tudo, deixei para ele, que ele é o cara da área. Mas assim, esteja cercado e rodeado de pessoas boas, pessoas que possam te ajudar, né? E você mandou muito bem, reconhecer as fraquezas, as ameaças, né? Então, se eu tenho ameaça, então isso vai fazer pessoas próximas ali te ajudar e superar. Esteja próxima. Sem pessoas boas, nós não vamos para lugar nenhum. A equipe vai nos levar para um lugar muito alto. Olá, bom dia a todos. Meu nome é William, sou estudante. Estou aqui. Sou estudante de comunicação social também, faço publicidade e propaganda, estou no 7º termo. E eu queria pedir um pouco de conselho para vocês, porque, bom, cheguei no mercado de trabalho como editor de produtos radiofônicos, então editava programas de rádio. Com 15 dias na empresa, já tinha dominado toda a questão de edição. Então, eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, putz, não estou vendo aqui uma brecha para eu ter uma evolução profissional. Não tem mais funções para que eu possa preencher na empresa. E eu fui atrás, não consegui, não vi que tinha abertura para isso. Com o passar do tempo, procurei novas oportunidades, achei, entrei numa agência de marketing digital. Ali eu entrei como redator, copywriter e social media também. Então, eu sempre estava procurando novas funções para que eu pudesse aprender mais sobre a empresa, aprender mais como funciona todos os processos gerais. Então, eu me deparei como um profissional mais generalista, que procura entender cada setor da empresa, como tudo funciona, para fazer realmente a coisa acontecer. E assim, no mercado de trabalho eu me vejo assim, às vezes, com um problema sobre ser esse profissional generalista, que muitas vezes eu acabo perdendo muito para as pessoas que têm a sua habilidade específica. Então, eu queria um conselho de vocês para saber se eu estou no caminho certo, se eu devo investir mais em ser um profissional específico, ou se esse caminho onde eu ficar incomodado, sabe, em procurar novas funções, procurar escalar na empresa, saber como tudo funciona, se esse também é um caminho que pode ser ideal. Foi claro? Obrigado. Como é que é o seu nome? Esqueci. William. Tá bom. Primeira coisa, William, eu vou te dar uma dica. Nós temos um grande executivo do mercado de marketing aqui, eu vou te apresentar e depois é o Bruno. Olha lá o Bruno lá, ó. Executivo. Ali, ó. Tá aqui, ó. Procura o Bruno. Bruno pode ser uma pessoa que te ajude. O Bruno é um executivo na área, super recomendado, com uma vasta experiência e pode te dar bastante dicas. Bruno, acho que é a sua praia e você pode ajudar bastante o William. Café Conexão, né? E essa questão de especialista ou generalista, ela é uma coisa que você precisa entender o ambiente onde você está. Se na companhia que você está, você entender que se você for especialista em determinado tema, vai te ajudar a realizar os seus sonhos, vai te ajudar a você a crescer, se especialize.
Você precisa entender o seu ambiente, onde você está. Generalista, talvez, muito generalista vai acabando perdendo um pouco ali, passou, o especialista foi, o generalista ficou. Mas mais um, eu fiquei para trás. Assim, é igual, assim, né, eu vejo, né, é igual a história do pato, né? O pato, ele faz tudo, né? Ele corre mais ou menos, ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos, então, sei lá, às vezes vai ter que precisar ser um peixe, nadar bem. Às vezes vai ter que ser uma águia, voar bem. E o pato, deixa para lá. Eu não gosto muito da ideia do pato, tá bom? Eu vejo uma perspectiva da seguinte forma, William. É muito importante, muitas vezes, a gente entender o nosso propósito. Quando a gente entende, a gente tem clareza do nosso propósito e para onde nós estamos indo e o que eu quero conquistar, a gente consegue ser mais efetivo e mais pontual naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, para você se tornar conquistar uma posição mais importante ou crescer profissionalmente, você precisa ser um generalista, porque você precisa ter um conhecimento universal de tudo que está acontecendo. Para mim, ter um conhecimento universal de muitas coisas me ajudou a construir determinadas coisas e ocupar determinadas posições de liderança, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da mídia, de maneira simples. Para liderar a mídia, eu tive que ter conhecimento da parte de transmissão, da parte de fotografia, da parte de equipamento, de compra de... Fui atrás de conhecimento, tive que buscar um conhecimento universal para que pudesse liderar e apontar uma direção e dar uma visão clara. Agora, em determinados momentos, você precisa ter uma visão específica e ter um olhar, assim, algo que te diferencie das outras pessoas. Porque, muitas vezes, o generalista, você não consegue ter... A pessoa fica perdida no meio de tantas atividades e tantas coisas que você está aprendendo que ela não se destaca. Então, quando você entende o seu propósito, você sabe enfocar em determinadas situações no momento certo, porque você está enxergando uma oportunidade de crescimento e uma coisa que você se sente bem, uma coisa que você acha que vai ser importante e relevante para você, né? Então, quando você entende o seu propósito, por mais às vezes que isso também não vá nem te trazer nenhum benefício, mas é algo que você faz com paixão, que você gosta, que aquilo tem um valor pessoal para você, isso faz toda a diferença também, né? Espero ter ajudado aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o Fábio Frei, sou da imobiliária Doutor Imóvel, idealizador do canal Doutor Imóvel. Eu gostaria de contar umas experiências dentro do tema inovação, né? E bacana estou muito feliz, foi um presente de Deus poder participar hoje do café com vocês. E eu estava lembrando uma situação que começou no início, quando eu comecei logo nessa questão da corretagem imobiliária, e aí eu falei, como que eu vou fazer? O mercado muito competitivo, não tem como fazer, está muito cheio, e existia muito lançamento. Aí eu coloquei comigo que ia começar a trabalhar da 1 às 3 da manhã, nesse horário da 1 às 3 da manhã. E foi muito interessante que eu percebi um mercado de pessoas, aí eu comecei a realmente trabalhar esse horário, da 1 às 3 da manhã. No segundo dia, eu fiz a maior venda até hoje que eu fiz. Eu peguei um médico, atingi um médico que estava de plantão, em Campo Grande, e veio um terreno com condomínio fechado para ele aqui, e o médico estava em plantão em Campo Grande. E eu achei um mercado, eu falei, vou começar a trabalhar nesse período, né? E foi muito bacana, eu achei surpreendente. E aí, outra questão que eu queria perguntar para vocês, nesse sentido, ao longo da caminhada, eu sempre passei por muitas situações assim, de 10 e a 100. E o desafio hoje que eu vejo assim, na nossa vida é ter esse equilíbrio, né? Desde a vida cristã, desde a vida profissional, empresarial. Às vezes a gente começa a 100 e vai a 0. Eu conheço muita gente que, poxa, chega sangue no olho, de repente já está lá embaixo, não consegue manter, né, essa consistência. Como que a gente consegue hoje o equilíbrio, né? Na vida, né, cristã, na vida profissional, na vida familiar, no casamento? Esse é o desafio. Eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Tem, para mim, algumas coisas foram chaves assim, para conseguir administrar isso, porque nem sempre a gente está no momento ótimo, excelente, a gente está voando, tem um momento que a gente tem baixa. Eu sou cristão, e para mim uma coisa que sempre fez muita diferença é confiar em Deus. Confiar em Deus, entender o meu propósito, saber qual que é o meu propósito.
Mas uma coisa que foi chave para mim também é sempre viver com menos do que eu ganho. Para mim, isso foi, né, ter um padrão de vida muito abaixo daquilo com que eu ganho, porque isso me dá tranquilidade, né, porque muitas vezes a pessoa vem de uma situação e ela começa a ganhar dinheiro, e a pessoa começa a crescer o olho, e aí começa a misturar finanças da empresa com finanças familiares, porque quer comprar alguma coisa, quer ver alguma coisa dar certo, e é muito comum aqui na região isso, né? Os empresários ele acabam misturando vida pessoal com a vida financeira da empresa, e isso vai virando um negócio complicado, porque depois você não consegue separar o que é o que, então o cara mete financiamento pessoal dentro da empresa. Então, você separar muito bem o que é o que, e o que é vida pessoal e o que é a empresa, ajuda muito, né? E pessoalmente, sempre viver com menos do que eu ganho. Isso me ajuda a ter um padrão de vida abaixo daquilo que eu ganho, me ajuda até a passar por esses momentos difíceis, porque às vezes você cresce demais e você cria uma estrutura muito grande, um custo pessoal muito alto, e às vezes você é o cara que mais onera a empresa, o funcionário mais caro da empresa é você, porque você tem um compromisso muito alto para arcar na vida pessoal e você não consegue administrar isso bem. Então, ter essa consciência de viver com menos daquilo que você ganha é um segredo para você ter uma renda boa em casa, você conseguir construir um colchão financeiro que te dê tranquilidade de investir e diversificar até o portfólio, porque às vezes a gente está focado em uma coisa, uma renda só, a gente paga as contas. Uma segunda renda, a gente começa a ganhar dinheiro. Né? Então, você começa a fazer estratégias para você diversificar o portfólio, não depender de uma única renda, de uma única coisa. Na minha empresa, para mim, isso sempre foi muito importante, porque eu tinha um canal de venda que era o principal, que era o meu site, mas eu comecei a abrir vários outros canais de venda, porque se um começa a cair, ou diminuir, ou enfrenta algum problema, eu tenho outro que começa a compensar e começa a crescer. Né? E eu estou sempre procurando abrir novos canais de venda, porque eu não fico refém de uma coisa só, de uma receita única, ou de um único canal. Então, isso me dá mais tranquilidade em momentos de dificuldade. Bom, irmão, parabéns. Primeiro corretor que eu vejo que trabalha de madrugada. Para mim é novidade. Eu não conhecia, não. Tem uma frase que o Gabriel falou aqui, que eu aprendi com um dos meus mentores. Galinha que anda com pato morre afogado. Então, cuidado, né? Viva dentro do seu padrão. Mas, uma coisa que eu vou te dar de dica, viva tudo dentro do seu planejamento. Profissionalmente, lá em casa nós temos um combinado. De segunda a sexta, né? Temos o nosso horário, a nossa dedicação. Sábado, de manhã, é o momento do lazer. Sábado, 8h30, 9h, você vai me ver na arena, lá com o cavalo. Eu tenho meu tempo. Isso está lá. À noite, com os amigos. E eu tenho um dia na semana com a família, com a esposa. Tem que ter planejamento até nisso. Não é verdade? Com os filhos. Tem que ter. Qual que é o seu horário? Ah, não, quando der... Não, tem que ter. Quando você vai andar a cavalo? Não, andar a cavalo é sábado, 8h30, Fernando. Quando você vai andar de moto, né? Cadê o Rafael que gosta de andar de moto? Olha lá, vai andar de moto, tem que ter. Não tem que ter o planejamento da viagem, Rafael? Olha lá, o Rafael é um grande empresário, trabalha muito, mas gosta de curtir a moto. Né? Então, tem que ter. Você tem que separar. O planejamento que a gente fala não é só para a vida profissional, é para a sua vida. Viva tudo. Né? Então, não é assim, Washington? O Washington gosta de lidar lá com o campo. Domingo, tal, hora eu sei que o Washington está no campo. Né? Então, mais ou menos assim. Encontre o seu momento. Você encontrou um momento para trabalhar de madrugada, parabéns. Eu acho que eu não daria certo nisso. Né? Mas cada um tem que achar o seu ponto. É isso aí. Legal, pessoal. Salva de palmas aqui para os nossos palestrantes hoje.